Então, apresentar o nosso convidado especial aí, que vai dedicar um pouquinho de tempo da vida dele para nos ajudar de alguma forma. Eu tive essa ideia de trazer ele aqui quando eu vi uma startup de um itiano lá no grupo de empreendedores discutindo o desenvolvimento de features assim, que não tinha nada a ver com a inovação, o negócio da empresa, features meramente assim, gateway de pagamento, login de usuário. E eu falo, não, cara, como é que você faz isso aí? Você vai passar meses para fazer um negócio desse aí, e aí a tua inovação foi pro saco. E aí eu lembrei dessa assessoria, e aí eu tentei explicar para o colega o que estava acontecendo de errado na empresa dele, mas acho que minha capacidade de comunicação foi muito baixa, acho que o colega não entendeu. E aí eu fiquei com isso na mente, com essa missão aí de como é que eu faço esses empreendedores que estão ali na nossa comunidade não perderem tanto tempo. E aí, o que mais se aproximou disso foi trazer para eles essa mesma experiência que eu tive com essa empresa aí que a gente contratou. Na fintech em que eu sou sócio, a gente contratou uma assessoria deles, e aí eu fiquei bastante satisfeito com o resultado. Eu vou deixar ele mesmo falar e apresentar. Então, esse slide aqui que está aqui no fundo, né, que eu estou compartilhando aí, era só o que eu queria falar para vocês aqui. Eu tenho um participante especial, que é esse cachorro que está aí. Talvez ele participe da nossa call em algum momento. A minha experiência com assessoria e com esse conteúdo que eu tive acesso na época da assessoria da atração é representada por esse GIF aí, que é um mind-blowing, assim, o cara tendo acesso ao universo, assim. E do lado aqui é quem vai falar para a gente hoje, o representante dessa empresa aí vai falar para a gente hoje. Eu vou parar de compartilhar aqui, deixar ele compartilhar e passar a palavra para ele. Guilherme, você vai falar do que a gente vai fazer ao final também, né? Sim, Deixar pode deixar. Então tá Show de bom. bola. Bom, Alex, obrigado. Obrigado pelas palavras e agradeço todo mundo, né, dedicar um pouquinho de tempo para a gente conversar um pouquinho sobre experimentação. Preparei alguns slides, mas a ideia é a gente bater um papo, tá? Então fiquem super à vontade a qualquer momento interromper. Eu só tô com um monitor aqui, então eu tô sem feedback visual. Podem, por favor, abrir o microfone para me interromper, tá? Como eu não vou ter essa dica visual quando vocês levantarem a mão, podem abrir o microfone a qualquer momento, tá? Geralmente esse papo fica muito mais legal quando há interrupções, há perguntas, tá? Então, quanto mais a gente conseguir bater papo, a minha ideia é que a gente gerar valor para vocês, tá? Então, por favor, me interrompam quando vocês quiserem. Vou compartilhar minha tela e já vou pedir, por favor, se vocês só confirmar que vocês estão olhando não só o PowerPoint, mas a tela completa. Vocês conseguem enxergar o full screen aqui? Sim. Obrigado. Então, a ideia é hoje a gente falar um pouquinho sobre experimentação, tá? Se tem algo que eu acredito muito fortemente é que existe uma correlação entre experimentação e crescimento de startups, né? Eu brinco que construir startups, né? A gente está tentando resolver um problema muito complexo, com muitas variáveis, com contextos muito mutáveis, e é super difícil a gente entender o que a gente gasta de energia, né? Por que uma startup dá certo, a outra dá errado? O que essa galera investiu de tempo? O que ela fez para ampliar essas chances de sucesso de startup? E uma das coisas que eu tenho convicção ao longo desses últimos mais de 12 anos trabalhando, né, mais tempo, mas em startup específico, mais de 12 anos, é que quem experimenta cresce, tá? E é sobre isso que eu quero trazer para vocês. Falando um pouquinho sobre mim, eu sou Guilherme Negri, já tive 3 startups e já tive bons sucessos e bons fracassos, inclusive a própria atração foi vendida em 2023, a gente foi para uma startup muito maior que comprou a gente, e eu não me adaptei lá culturalmente e voltei e refundei a atração em dezembro. Eu estou até vendo se eu mantenho o nome ou não, eu mantive os direitos, né, da marca enquanto a gente foi absorvido para essa startup maior. Estou nesse movimento e também já tinha vendido uma outra startup e já quebrei algumas outras, né, que eram projetos e, enfim, estou nesse ramo há muitos, muitos anos, né? E em um determinado momento, quando eu tinha vendido a minha primeira startup, eu, cara, percebi que eu gostava muito de educação, gostava muito de, durante o próprio processo de execução, eu documentava muita coisa e tentava entender. E é até interessante, né, que vocês têm esse grupo do próprio ITA, aonde eu comecei a desenvolver a metodologia da atração foi na Campinas Startups, é uma associação
que de ex-alunos da Unicamp, eu não cursei Unicamp, mas estava ali no molho, como eu morava em Barão Geraldo, eu estava ali todo dia, cara, estava junto com a galera, me associei, e eu comecei a ajudar, de repente eu estava mais trabalhando para as outras startups do que para mim naquele momento, e foi quando eu desenvolvi o método, e aí chegou um momento que eu estava nessa transição, falei, cara, vou transformar isso numa consultoria, né? Então, é uma consultoria que a gente trabalhou, cara, com centenas de startups, foram 5 anos depois, né, antes da venda, trabalhando com, cara, foram mais de 500 startups atendidas direto e indiretamente, trabalhando com grandes empresas como Unilever, como, cara, uma série de grandes empresas também. E também trabalhando com muita educação, levando a nossa metodologia para todas as aceleradoras que vocês imaginam. Nós estávamos lá, né? Aqui, galera da Liga, galera do Google, galera do BNDES, enfim, a gente estava em todos os cantos levando a nossa metodologia, né? E para vocês entenderem um pouquinho o que a gente faz, a gente resolve 2 problemas muito específicos de empresas que inovam. A primeira dor é validar mercado. Será que tem mercado para essa inovação? Será que essa dor existe? É entender de fato se aquele arranjo funciona ou não. Cara, tem gente que quer comprar isso, né? Então, muitas startups nos contratam para ajudar nessa validação, nessa velocidade, quando uma grande empresa compra uma startup, quando uma grande empresa quer validar, quando uma startup naquele momento, será que tem ou não tem? Então a gente ajuda a encontrar esse fit de mercado entre dor e solução. E a segunda grande dor que a gente resolve é quando já é encontrado esse fit, né? Tem os primeiros clientes, o MVP tá rodando, a gente começa a trazer cliente, é como construir as máquinas de crescimento. Eu brinco com aquela maquininha que a gente põe porquinho de um lado, sai linguiça do outro, né? Eu coloco esforço, coloco dinheiro, sai cliente. Que é o que a gente está buscando de repetibilidade e escala, né? Então a gente atua em específico nesses 2 momentos, validação e crescimento, tá? E toda a nossa metodologia é baseada para esses 2 momentos, né? E eu quero apresentar um pouquinho para vocês o que é experimentação. Eu gosto muito de começar esse papo a gente separando o que é ruído do que é sinal, tá? Cara, hoje é muito interessante o momento que a gente vive, porque tem muito conteúdo na internet. Lembro na época quando a gente começou lá na Campinas Startups, a gente traficava, no bom sentido, pendrive. Tinha alguma startup que foi lá para 500 startups, para Techstars, e trazia os pendrives, os PDFs, sabe? Tipo, não tinha nem Dropbox na época, né? Então a galera trazia o pendrive, trazia impresso, a gente, os caras iam lá e traziam impresso, cara, era muito louco, não tinha. Eu lembro uma vez que a gente teve uma sessão para a gente conversar qual que era o pitch para explicar o que era uma startup para as outras pessoas. A galera não entendia o que a gente estava fazendo, né? E, cara, hoje a gente vive um outro contexto, em um outro cenário, que a gente tem muito conteúdo, tem muita coisa. Mas tem um lado ruim também. Tem muito ruído, né, pessoal? Tem muita gente trazendo a porcaria, né? Tem. Vocês devem ser bombardeados o dia inteiro no LinkedIn, no e-mail, de alguém vendendo alguma coisa, alguma solução para vocês, né? Então eu gosto muito para a gente ter um papo mais concreto, ter os conceitos mais definidos, a gente, né, separar o que é ruído e o que é sinal. Eu diria até que não apenas vender, mas quando você está dentro dos clientes ou de cultura, as pessoas se apropriaram muito de termos, tipo, nós somos ágeis, nós somos lean, nós somos isso, nós somos aquilo, e no final das contas a pessoa está fazendo um desenvolvimento da forma como o Alex explicou, né? Tipo, totalmente perdido, assim. Mas achando que, se apropriando dos termos, ela consegue, em algum momento, dar sorte de fazer alguma coisa dando certo. Cara, Interessante. e é engraçado, né, Fábio? Assim, às vezes eu tenho que me policiar. Que a gente começa a falar no startupês, né? Como se todo mundo soubesse. Sabe quando. É engraçado quando a gente vê um advogado, né? Todo pomposo falando e tal. E, cara, ele tá falando igual. Só... E ele começa a se apropriar. É muito louco, cara. E tem que tomar muito cuidado. Eu gosto sempre da gente. Então vamos pacificar, né? Cara, quando a gente tá falando de startup, o arranjo mais simples possível que a gente pode pensar, e é assim que a nossa metodologia pensa, é assim que a gente trabalha, é que de um lado a gente tem uma dor de mercado, tá? E não é um detalhe chamador, é uma demanda, uma necessidade de mudar alguma coisa, de um anseio de uma persona mudar alguma coisa, e do outro lado eu tenho uma conexão com uma solução. Eu tenho dor e eu tenho solução, né? Só que isso fica muito fácil, porque a gente consegue ter uma ideia para uma solução muito fácil. O que muda, então, de um projeto para uma startup? É quando eu consigo construir esse arranjo, tá vendo essa camada aqui que a gente constrói?
tem a ver com arranjo. Eu adoro o termo modelagem de negócio. Acho que é uma tradução, né? A gente tem a, a modelagem, nem tradução, né? O próprio termo, mas é a capacidade de a gente conseguir escutar o mercado e ir modelando, né? É o fato da gente conseguir adaptar e conseguir construir esse arranjo, onde a gente consegue construir achar uma dor e uma solução que tem escala, que tem muita gente que tem essa dor. A gente consegue entregar isso para muitas pessoas, que a gente consegue ter repetibilidade, ou seja, que eu consiga encontrar uma maneira de entregar isso com eficiência e, obviamente, isso ser rentável. Pô, Gui, você tá brincando comigo, né, velho? Tô aí anos na startup, você vai falar de escala, repetibilidade dá lucro, né? Um moleque de 15 anos que tá em startup escuta isso. E sim, parece algo bobo, né? Parece algo simples, mas é muito interessante que a grande maioria das startups, elas não conseguem entender esse conceito. Tem um exercício que a gente rodou lá no Google Campus, a gente fez um workshop no Google Campus, junto com uma aceleradora. Cara, foi a Startup Farm, aceleradora Startup Farm em Google Campus. A gente abriu esse workshop. Aliás, até o meu slide sobre isso não tá aqui, sumiu, mas eu vou improvisar, então deu pra ter dado um pau. E a gente chegou e fez um workshop aberto, tinha uma submissão, então a galera podia mandar, né? A gente fez um questionário, que era um questionário mediano, uma galera preenchia. A grande maioria das startups, a grande maioria, porque a gente conseguia entender o contexto e perguntava algumas coisas. Quantos clientes vocês têm? O que vocês já conseguem ter de canal de aquisição? Em que momento vocês estão? E era, quando a gente olha as informações que eles davam e o autodiagnóstico no final, que é em que momento vocês estão, 90% das startups não conseguiram se autodiagnosticar. Elas não conseguiam entender esse arranjo, se de fato elas eram escaláveis, repetiam ou davam lucro. Elas simplesmente não conseguiam ter clareza desse arranjo. E erravam por muito, assim. E lembrem que a gente estava fazendo um workshop de tração, de growth, de startups mais maduras, não eram startups iniciantes, eram startups que estavam em tração. Então, isso é muito recorrente. E alguns erros que acontecem muito claramente, o slide falhou, mas são momentos onde a gente escolhe, vou improvisar aqui fazendo na mão. O slide está aqui, mas não está tocando, não sei porquê. É muito, muito comum. Não sei se eu vou conseguir improvisar, vamos Tem um modo ver. de apresentação, né? Você tem que colocar em modo de Não, apresentação. espera aí. Não, mas tá. O engraçado é que ele perdeu a animação. Tá vendo ali? O slide tá aqui. Mas, ó, ele não tá tocando a animaçãozinha. Vamos ver. Tudo bem. Vamos Não está então. em modo de apresentação. Não tá? Então Não tá. peraí. Vocês estão olhando como o meu slide? Desculpa. Vocês estão olhando aqui. Estamos vendo o PowerPoint sem estar em modo de apresentação. Então eu vou te mandar. Ixi, então vocês perderam todas as animaçõezinhas bonitinhas, pô, preparadas, com muito carinho. Então eu vou compartilhar minha tela full aqui, ó. Tomara que não vaze nada, mas não tem nada para vazar mesmo. Então, agora ver se vocês estão vendo minha tela full. Isso, agora sim. Oi, então Agora acho que a beleza. animação funciona. Quando eu tô pelo browser, ele não consegue pegar a tela full, ele tem lá. Mas enfim, voltando, quando a gente é muito comum que as startups elas não conseguem entender se o mercado tem escala. Quantas e quantas startups que a gente atende, a gente brinca que é como se fosse aquele canvas fantasminha, você desenha lá bom bonitinho o canvas, eu tenho um mercado grande, a gente vai para o mercado. Não existe. Não existe aquela persona, aquele mercado que você está atingindo. Ou pior, a pessoa tem um produto que é para todo mundo. Quem que é sua audiência? Todo mundo, qualquer pessoa que come no Brasil é meu cliente, né? É muito comum a gente não ter clareza quem que é o nosso cliente e qual que é o tamanho do mercado. Um outro ponto é a questão da repetibilidade. É muito comum quando a gente encontra um grupo de clientes relevantes de não conseguir repetir a entrega de valor. Por exemplo, sendo muito consultivo. Quantas e quantas startups que a gente não atende aqui que encontram um cliente e viram uma software house, porque elas não conseguem entregar um produto, elas entregam um misto de produto e serviço, né? Ou, né, criam um balaio de gato. Eu tenho 1 milhão de possibilidades para te entregar e eu não te entrego nada, porque eu não sou desproporcional em nada. Eu tenho 45 mil features, eu não te entrego, eu não consigo repetir essa entrega de valor, né? E, obviamente, dá lucro, eu ter uma eficiência econômica que a minha startup faça sentido.
é construir esse arranjo, né, esse Unit Economics, cara, que faz sentido meu custo de aquisição, para minha receita. É muito, muito comum a gente construir máquinas que queimam dinheiro, tá? Se vocês já nunca fizeram isso, uma hora ou outra é inevitável, tá? Eu já tive a minha primeira startup, era muito eficiente nisso. Então, a gente acaba queimando muito dinheiro e a gente tem que encontrar um caminho para fazer esse arranjo, né? Onde a gente consegue ter escala, repetibilidade e rentabilidade. Isso não acontece à toa, tá? Encontrar esse arranjo onde a gente tem escala, repetibilidade e rentabilidade é um desafio, mas tem alguns buracos que os empreendedores caem e é muito, muito comum. E eu vou trazer para vocês terem ciência para não caírem neles. Um já foi que o Alex falou no começo, né? Que foi muito que motivou eu estar aqui, né, Alex? Que é existe um mito, existe um inconsciente coletivo de como se quanto mais eu trabalhar no produto, na minha bancadinha, seja no laboratório, seja codificando, seja no design, quanto mais eu refinar o meu produto, mais cliente eu vou ter. É como se cada linha de código que eu escrevesse, eu trouxesse um novo cliente. Isso está muito longe de ser verdade, tá? Isso faz com que a gente fique anos e anos, às vezes meses, às vezes semanas, se a gente é mais eficiente, idealizando alguma coisa, a gente joga para o mercado e não tem fit. Quantas e quantas startups, cara, que passam. Pergunta para uma startup que falhou. Converse com um colega, com um amigo que teve uma startup. Ele provavelmente falhou com um produto maravilhoso. O negócio fazia chover. Tinha um algoritmo foda. Tinha um bloco. Desculpa o palavrão que eu acabo não me segurando, eu me empolgo, tá? Cara, tinha uma super integração, as tecnologias mais feras, era um LLM integrado com blockchain, não sei o quê. Era lindo, fazia chover, mas não tinha cliente. Tirando os fatores humanos, que esses são insuperáveis, né, de problemas de sociedade e outras coisas, o principal motivo que um projeto inovador em uma startup morre é porque não tem cliente. Todas as startups afundam com um produto excelente. Era muito bom, só que ninguém usava. Então, esse lance de eu ultra focar no produto do coisa, a gente precisa fazer um refactor que seja mais rápido. Eu preciso antecipar, cara, um problema quando o nosso servidor não está gastando muito, ou não, a gente precisa fazer um load balance, vamos sair da AWS ponto lugar, cara, a gente precisa lançar mais uma feature, senão ninguém vai usar, vamos resolver o backlog, cara. São procrastinações a gente levar o nosso produto para o mercado. Quem diz que se o nosso produto está pronto ou não é o próprio cliente. E muitas vezes, dentro do nosso método, a gente testa sem ter o produto. Na grande maioria das vezes. E produtos complexos, tá? Eu estou atendendo a Rede Nacional de Pesquisa agora, e já numa fase 2, cara, cara, desde teste de hardware, tá? Teste de hardware de um equipamento de mensuração da rede de fibra. Cara, dá para a gente tirar insumos, dá para a gente entender a demanda de mercado sem necessariamente ter o produto. É óbvio que o produto é super importante. Aqui eu não estou dizendo, nossa, produtos não servem para nada. Não. O que eu estou dizendo é que existe um momento certo para a gente, especialmente na descoberta, não se trata de quanto de features eu tenho, quantas linhas de códigos. Substitui isso o número de iterações que você tem com o cliente. A diferença que faz uma startup a validação é o quanto você está exposto ao mercado. É o quanto as pessoas conseguem entender aquela ideia e iterar contigo. Seja numa descoberta, num discovery, seja num protótipo, seja num mockup. A gente precisa ter insumos e evidências da realidade para modelar o nosso produto, né? Para modelar a nossa solução de mercado. Isso é muito, mas muito comum. Então, sabe um exercício muito fácil que eu sempre faço quando a gente está no workshop? A gente tem um workshop que a gente faz muito. Eu peço assim, peguem o time de vocês, vamos fazer um exercício rápido. Quanto tempo a gente gastou nas últimas 4 semanas, no último mês? E vamos fazer uma atribuição bem simples. Quanto tempo eu gastei falando com o cliente ou vendendo, né, fora do prédio? Quanto tempo eu gastei criando o produto ou imaginando, né? Que a maioria das coisas que a gente cria, a gente está imaginando coisas do futuro. Cara, a grande maioria das vezes está muito desproporcional. 70%, 60%, 80% criando produto. E a gente sempre tem uma desculpa para não estar conectado com o mercado. E sim, existem alguns momentos que é importante a gente criar produto, né? É caso a caso, mas na grande maioria das vezes
a gente está desproporcional. Então faça esse exercício, pensem um pouquinho sobre isso. O quanto vocês estão expostos, independente do momento, é o quanto vocês jogaram para o mundo e voltaram com evidências, tá? Um outro mito que trava e mata uma startup é da bala de prata, porque é inevitável, pessoal, é inevitável. Algum momento vocês vão ter que ir para o mercado, não importa quando. E a galera acha que quando a gente tem uma versão, né, em produção, subiu o landing page, subiu o produto, dá pra galera cadastrar, é como se fosse sabe aquelas coisas antigas de um baile de 15 anos? Como se eu fosse apresentar meu produto pra sociedade, todo um grande show. Cara, ninguém liga pra nossa startup. Tá todo mundo no Tinder, no Instagram, no Shorts. Ninguém quer saber, por mais que ele tenha dor. A gente tem que. Eu adoro essa outra palavra, eu gosto muito de pensar nas palavras, né? É aquisição de usuário. Não é recepção de usuários, não é tipo, vem a nossa vernissagem, venha conhecer. Cara, é aquisição, eu preciso ir atrás do meu cliente, por mais que tenha aderência. Quer um exemplo concreto? Lembra quando o Uber chegou aqui no Brasil? Eu acho que a galera tem a mesma idade, né? Tipo, 80, 90, né? Cara, lembra quando o Uber chegou? A gente tinha medo. Uber vamos pensar, Uber é muito mais seguro que um táxi. A gente tem a geolocalização, a gente tem um log, etc. A gente tinha medo de entrar no Uber, porque poderia roubar o nosso rim. Não tinha, eu acho que nenhum. Uber gastou muito, mas muito grana com bônus. Nossa, quando eu andei de Uber essa época de graça, foi uma beleza. Por quê? Porque, cara, ele precisava explicar pra gente um conceito, apresentar o que era aquela mudança, mas não. A nossa startup é pica demais. A gente não precisa explicar, a gente só precisa mostrar. Ter uma landing page, o mundo vai resolver. Não, nós precisamos atrás dos clientes. Existe uma ação de aquisição, é uma ação proativa, não é reativa. E quando a gente percebe isso, porque uma hora ou outra essa ficha cai, a gente começa, vou achar um mundo mágico da aquisição. E aí tem o segredo, tem a forma, tem a receita, tem a sacada, tem o caminho mágico da aquisição de usuários. Cara, não existe isso. Aliás, estou em busca ainda. Se algum de vocês souberem, me conta, porque eu não conheço. O Gandalf não vai aparecer na sua casa, vamos numa grande aventura, né, rumo a Mordor. Não tem. Não existe isso. Não existe esse caminho mágico. Porque cada startup tem um contexto e as coisas mudam muito, assim. Cara, especialmente em marketing para internet, em growth, cara, é que nem peixe, velho. 3, 4 dias tá fedendo, já não aguenta mais, né? E uma vez que a gente percebe que esse mundo mágico ele é muito ingênuo, que não tem como a gente achar uma fórmula ideal, a gente vai para o outro extremo, especialmente vocês que são engenheiros. Para vocês é muito fácil dominar, né? Com o nível de skill que vocês têm técnico, Gui, o que tá bombando? É o Product-Led Growth, cara, pro meu negócio, conteúdo. Vocês vão, cara, escovar bit, velho. Vamos arrebentar e vão entender e ser muito bom naquela parada. Não é nem tanto a 8, nem tanto a 80. A gente não precisa ser ingênuo, nem precisa escovar bit. A gente precisa estar no meio, é entender, é observar o mercado e começar a fazer pequenos testes. Não dá para eu ser ingênuo e acreditar em qualquer coisa, e também não dá para eu escovar bit. Quer um exemplo? Aí, aproveitando que você está em Brasília, né, Alex? A gente, cara, foi muito para Brasília. A gente até participou de várias acelerações junto com o pessoal da Cotidiano, uma aceleradora aí de Brasília. É uma das primeiras do Brasil, eles são bem, bem legais. E a galera da Coti, eu lembro uma vez que a gente chegou para fazer uma aceleração e tinham 2 startups que tinham escovado bit pra caramba em SEO. Muito. Era uma de peça de carro e outra era um marketplace. Cara, não lembro se era de alimentação, não vou lembrar, faz muitos anos atrás. Os 2 caras, eles dominavam as primeiras páginas do Google, sabiam tudo sobre ranqueamento, só que não chegavam, os clientes deles não vinham por aí. Não adiantava. Foi um esforço de 6 meses para nada, porque não era um canal que funcionava. Eles poderiam ter gastado uma semana testando o AdWords para ver se tinha tráfego ou não, mas eles foram escovar bit. Eu falei, parabéns, vamos abrir uma agência de SEO, vocês são muito bons, né? E o terceiro ponto, que é mais uma consequência do que de fato um mito, é o fato da gente superestimar algumas coisas e subestimar outras, especialmente quando a gente está em contato com o cliente, né? Eu estou aproveitando aí nosso grande amigo Platão, né, fazendo a alegoria da caverna, que quando a gente olha para o nosso mercado, quem nunca pegou lá no Excel, né, jogou para a direita assim,
fez aquele gráfico maravilhoso, né? Cara, vamos vender pra caramba. Quando a gente começa a ter os primeiros clientes, a gente começa a superestimar o mercado e começa a subestimar alguns aprendizados que a gente encara como pequenas derrotas, são aprendizados. Olha, a gente tá ali, estamos entregando. Cara, e de repente, cara, passou um ano, a gente tem um grande cliente e a gente virou uma software house para esses caras. Especialmente vocês que são engenheiros, é fácil codificar, é fácil entregar um produto desproporcional. Eu tenho certeza absoluta que todos os produtos de soluções de vocês são no edge da tecnologia. E a gente pega um cliente que começa a pagar um pouquinho, a gente começa a ter um prolaborezinho um pouquinho melhor, de repente a gente está com um cliente. Cara, o que aconteceu aqui na acesso disso, na Campinas Startups, ou com clientes nossos, que a gente tem 2, 3 clientes, só que eles não se conversam, eu sou consultivo, eu não consigo escalar, eu virei uma empresa de serviço, né? Por quê? Mais uma vez, a gente não está olhando o mercado como ele, a gente está superestimando. E a gente chega numa tríade, né? Que eu vou lá, desenvolvo coisa da minha cabeça, sei lá, tive uma ideia. Da onde? Achei. Eu vou faço um marketing do que eu acho meia boca, eu ignoro a realidade, não aprendo nada. E fico nesse ciclo, fico nessa fogueira. Plau, plau, plau. Cara, e queimar dinheiro é ruim, é ruim. Eu já fiz, cara, passei por 3 captações grandes, já peguei muito dinheiro, já queimei muito dinheiro. É chato, é difícil ter um burn rate alto. Eu lembro numa época que a gente tava com um burn rate de 300 pau, velho. Todo mês queimando 300 pau. Plau, mano, falar, meu Deus do céu, eu tô queimando um terreno por mês, cara, que agonia. E é isso. Queimar dinheiro é duro. Mas uma coisa que é muito pior é queimar a sanidade, é queimar a família. Cara, nós estamos brigando com custo de oportunidade aqui. Todos vocês têm um nível intelectual absurdamente alto. É o quanto tempo a gente gasta. E tem uma coisa muito interessante que a grande maioria das pessoas pensam que o final desse ciclo é a morte da startup. Ah, qualquer coisa startup morre. O problema é que ela não morre, velho. O problema é que ela não morre. O problema é que ela vira uma startup zumbi. Sabe? Ela não morre, velho. Porque ela tá ali, sempre dá uma esperancinha. É tipo Walking Dead, tá ligado? Às vezes dá vontade de ser o Rick ali, entrar atirando em tudo as startup. Já morreu, só esqueceu de deitar, velho. Só que tem ali um clientinho, vai. E a gente lá, passa anos, anos e anos e anos, né? Então, eu quero muito trazer experimentação para vocês não entrarem nesse ciclo. A pior coisa que tem é estar numa startup zumbi. Já estive lá, é a coisa mais triste que existe. Então, se é para Eu fiquei quebrar uma 6 anos, startup, Guilherme, na primeira. e como é que você se sentiu em relação a isso, meu velho? Puta, custo afundado, e aí, quando você sai, você se arrepende do tempo que você ficou demais, né? Além do ponto. Cara, legal, cara. Ó, o Frois. O Frois é uma lenda, né, André? Porra, o Frois é muito gente boa. Lendário carequinha Frois. Cara, visionário pra caramba. Muito bom, cara. Gente boa demais. Thomas, se puder só explorar um pouquinho esse ponto aí para ver se eu capturei bem. O caso do Alex, por exemplo, o que eu entendi é ter implementado uma mecânica, uma metodologia de experimentação, né, com, sei lá, métricas claras do que é sucesso, o que não é, quanto você vai pôr de grana, quanto tempo você vai esperar, poderia ter ajudado a tomar uma decisão de pivotar ou fechar ou fazer diferente antes, é isso? Poderia não. Com certeza daria essa resposta. Porque. E não se trata se teria. O que acontece é que as decisões das startups, cara, elas são muito difíceis de ser tomadas. Eu brinco, a gente tá tomando decisões com startup com uma série de, como se fosse um documento cheio de branquinho, sabe? Sabe quando aqueles X-Files, quando a gente assiste um filme que tá tudo manchado, assim? Cara, a gente tem um pedaço do dado, do quebra-cabeça muito complexo para tomar decisão. E quando a gente não tem um método, clareza de onde a gente quer chegar, especialmente clareza de onde a gente tá, cara, a chance de a gente tomar uma decisão ruim e a gente, como eu disse, a gente superestima as vitórias e subestima. Então, cara, fechamos um contrato, vamos fechar mais 5, calma, segura, vambora. Vai e vai. E, cara, tá tudo bem ter resiliência. Você não tem resiliência, você não tem startup. Mas uma coisa é ter resiliência, outra coisa é ser burro. Pra mim, a burrice é a gente começar a tomar decisão sem dados. Porra, realmente tem mercado? Quantas empresas tem pra gente fechar desse mesmo ramo? Eu preciso desse dado. Quem tá atuando nesse mercado? Qual é a velocidade pra gente atingir esses caras? Qual que é o nosso limite de grana? Qual que é o nosso limite de burnout? Cara, vocês sabem, é foda. A gente trabalha que nem louco. Nós estamos aqui no meio da semana estudando.
Entendeu? Ninguém tá de brincadeira. Então, esse é o ponto, assim, que eu sempre sinto. A gente sempre mensura com a grana, mas vocês vão captar, vocês vão ter boas ideias. A questão é como eu consigo gradar, quando eu consigo medir com a realidade aquele custo de oportunidade que eu tô gastando, que é meu tempo e minha energia, entendeu? E vou falar um pouquinho sobre experimentação, agora eu vou trazer, tá? Porque não adianta eu trazer trazer o banho de água fria não tá um caminho bom para resolver, né? Cria dissonância cognitiva e fala, falou, rapaziada, boa sorte, obrigado, até a próxima. Tem um caminho, tá? Tem um caminho melhor pra gente não cair nessas armadilhas. Nós vamos falar um pouquinho mais disso aqui. Deixa eu ver. Cara, com certeza, velho. Vamos conversar assim. Aliás, são 7h40 já, né? A gente pode dar uma estendidinha, tá? Não tem problema. Se eu consigo até umas 8h30 ali. Mas se vocês também quiserem fazer perguntas antes, por favor, tá? Sem problemas. Voltando pra cá, então. Eu gosto muito do porquê, né? Assim, é bem aquele esquema do Castelo Rá-Tim-Bum, do Zequinha, né? Cara, por que a gente entra nesse ciclo, né? Cara, como eu tava explicando agora, é difícil lidar com. Vocês não tem como chegar no churrasco dos camaradas e falar sobre, porra, meu churn tá alto, pô, minha validação tá lenta. Os caras falam, legal. Não, é difícil empreender, ainda bem que vocês têm, né? Essas iniciativas como a gente está se reunindo aqui, mas lidar com essa realidade é difícil e a gente acaba, cara, criando máscaras, criando nuvens, né? E eu acredito muito, cara, que a solução para a gente conseguir diminuir esse risco é o mais rápido possível chocar com a realidade, cara. É tirar tudo que é fofo. A gente tem uma brincadeira aqui na atração. Quando começa a viajar demais, a gente fala: tá fofo demais, velho. Para de viajar e me traz o dado. Para de viajar e traz. A gente tem essa permissão até para ser um pouco grosso. A gente leva na brincadeira, obviamente, super civilizado. Mas aí tá fofo demais. Pelo amor de Deus, você tá viajando demais, velho. Traz o que. E aí? Você tá viajando, traga o dado para mim, né? Então a gente acredita muito que chocar com a realidade é o caminho mais rápido possível. Quem disse? Quem falou? Quem trouxe isso? E o caminho inteligente pra gente fazer isso é a experimentação. A gente tem um método científico. É óbvio que aqui é adaptado, simplificado, mas em vez de eu ficar jogando macarrão na parede e ver o que gruda, a gente começa a usar um caminho de experimentação mais científico, né? E, cara, não tem muito segredo, assim, a gente tem uma literatura muito vasta sobre experimentação em startups, eu recomendo todos vocês, todos com certeza conhecem o Lean Startup, né, o Startup Enxuta do Eric Ries. Se vocês não leram, porque é muito comum, eu sou o rei dos resumos de livros, né, cara, vale a pena, esse é um livro que vale a pena ler, ele é bem narrativo, ele é bem gostoso de ler, e ele traz alguns cases que, cara, são muito bons para interiorizar o processo de como ele desenvolveu as startups dele, como ele sugere. E é interessante que o Lean, né, cara, não nasceu no mundo de startup. A gente tem ler começando, né, um passo anterior na manufatura na Toyota, antes da Toyota. Cara, se vai olhando para trás, assim, é um método de como é que a gente consegue iterar com velocidade e construir coisas, né? Então, eu construo, eu faço uma construção, e esse é um ponto crítico. Quem disse que eu preciso construir um produto? Eu construo uma boa hipótese. Essa hipótese não precisa ser um produto. Eu construo algo que eu consigo levar para o mercado e medir. Olha, eu tenho isso aqui é isso aqui mesmo? Eu meço para fora e eu aprendo. Eu faço esse ciclo. Construo uma boa hipótese, eu meço com a realidade, eu aprendo, né? E, cara, é muito louco, porque a gente é muito bom para construir hipótese, mas a gente é muito ruim para medir e para aprender. Eu não sei o porquê, velho. Esse porquê eu não tenho muita clareza, mas isso é um fato na minha experiência. Que a gente cara, a gente consegue pensar em um monte de experimento, começa, mas, cara, um exemplo concreto, naquelas fotos ali, a gente estava lá no BNDES acelerando 30 startups que estavam no programa do BNDES, cara, muito massa. Startup é muito grande, tipo super player. Eu vi no voo lá pro Rio, escutando os caras no avião e depois os caras estavam na mentoria, muito massa. E eu perguntei pra galera, quem daqui roda experimento? Cara, gol do Brasil, todo mundo levantou a mão. Todo mundo levantou a mão. E eu perguntei, beleza, então vamos lá. Conta aí que você rodou. Cara, eu rodei uma prospecção ativa no LinkedIn, onde eu tava procurando. Tá. E o que você aprendeu? Já deu uma brochada. Eu aprendi que não funciona. Por quê? A gente começou a rodar e aí a galera não começou a responder. Eu perguntei por quê? Não sei. A resposta que eu tô esperando não é tipo,
cara, funcionou ou não funcionou, não é binário. É o porquê. Cara, o que eu espero? Gui, eu rodei um LinkedIn, a prospecção no LinkedIn, e eu fiz uma prospecção lá pelo pago, que manda mensagem paga. Cara, funcionou. Eu cheguei em 100 pessoas e 5 responderam. O que foi bom, mas me custou muito caro. Cara, me custou R$ 2.000. Para esse momento e o volume de pessoas que eu quero, não funcionou. Funcionou com o volume de pessoas que eu queria atingir. Eu queria atingir entre 5 e 10, mas o custo ficou muito alto. Então, o que eu aprendi? Que é possível usar o LinkedIn, mas por esse caminho, ele está muito caro. Então, o porquê, a gente vai iterar. Tem algum outro jeito da gente fazer isso um pouco mais barato? E se a gente mandasse mensagens orgânicas, a gente continua. Não é algo que vai sair do 0 para 1. E isso é tão forte, que tem a ver com uma parada que acreditar que quando a gente roda um experimento, uma validação, vai ser muito foda ou muito ruim. Muito deu tudo certo, deu tudo errado. Porque é muito louco, assim, né? A gente cresceu com aquelas revistas, pequenas empresas, grandes negócios, do tipo, parece o cara, um moleque de 17 anos, assim, na capa, o rei da fintech, a grande lenda da blockchain, o rei da IA, né? E parece que o cara foi tomar banho, tive uma ideia, sentou no PC e codificou no dia estava pronto. Não funciona assim. Não é uma tacada de sorte, um experimento só. Né? Tem aquele sertanejo, né? Você tá vendo as pingas que eu tomo, mas não tá vendo os tombos que eu tomei. Tipo, cara, o cara testou coisa pra caramba, a gente sabe, as histórias. Depois eu até vou indicar um livro que eu escrevi que fala muito sobre isso, cara. O YouTube era um site de namoro, o Groupon era um site de buraco de rua. As startups, elas se descobrem ao longo do caminho. Então, não é uma coisa binária, 0 ou 1. É um processo. E para isso, quando a gente roda qualquer experimento, seja um experimento grande ou pequeno, eu vou rodar um anúncio no Google. Eu começo com essa frase. E a gente leva muito a sério isso. Bobo, ele é simples. Ele é um roleplayzinho, assim, que dá um pouco de vergonha ali no começo, mas ajuda demais, velho. Que assim, eu sou louco em dizer que eu parto do princípio que eu tô errado, que eu sou louco. Eu sou louco em dizer que eu consigo adquirir novos usuários para minha startup no Google Ads, nesse volume, nesse custo, nesse prazo, mais ou menos. Eu vou lá e rodo. Olha, cara, as pessoas estão clicando no meu anúncio. Eu não sou tão louco, não, né? Tem gente que clica. Legal, vou rodar de novo. Nossa, cara, tem gente que clica e faz o download do e-book que a gente está colocando. Porra, que massa! E tem gente que faz a trilha e conversa com a gente. Porra. Então, é uma briga positiva, é uma competição contra a loucura. E como é que eu diminuo minha loucura? Com evidência. Chega uma hora que não é uma coisa de gênero. As evidências mostram que eu tô certo. Eu trago dados para a mesa. Então, eu saio da loucura para a genialidade. E o processo é iterativo. Eu vou errar muito. E esse conjunto de erros que vão mudar a ideia genial. Rapaziada, vocês não têm noção de quantas e quantas vezes isso aconteceu. Sim. Eu posso passar a noite aqui, a gente fica até meia-noite contando todos os cases que a gente tem de aquisição, que o experimento não era o que a gente imaginava, não faz sentido o que a gente pensou, mas a gente iterou para outro caminho. E o que a experimentação faz? Com que a gente tenha, não só acerte com mais eficiência, mas a gente acelere demais. Então, o experimento que talvez eu demoraria 2 meses para rodar, eu rodo em 2 dias. Eu crio uma hipótese, eu fatio ela e rodo. Eu descubro uma evidência. Por quê? Eu vou iterando. Eu não vou fazer um experimento para sair lá do outro lado. Eu vou fazer um experimento pequeno. Contando rapidinho para a gente ter tempo de conversar, trazer um case de uma fintech de Brasília, a BX Blue, inclusive. A BX era uma fintech que a gente, cara, ajudou desde o comecinho, quando eles começaram. A gente fez o primeiro grupo de aquisição, né? Aquele momento de validação, a gente ajudou, a gente validou, encontrou os primeiros canais, e eles foram lá para a iCombinator. Na época, eles foram a quarta startup. A iCombinator é a aceleradora do Dropbox, do Airbnb, do Twitch, de todos esses grandes. É a maior aceleradora do mundo, né? Na época, eles passaram e a gente estava atendendo eles. O Braga, que é o CMO, Gui, ferrou, meu velho. A gente precisa crescer, velho, muito. A gente precisa crescer, no mínimo, nas próximas 2 semanas, 4 vezes. E a gente não tem a mínima ideia o que fazer. A gente tá tudo platado. A gente sentou, vamos fazer ter um processinho de ideias e tal. E uma das hipóteses, como a gente já tinha acertado o anúncio no Google e no Facebook, estava funcionando muito bem, a BX Blue é uma fintech de empréstimo consignado, tá? Aquele empréstimo que está vinculado
a folha de pagamento, né, especialmente dos funcionários públicos, e eles eram uma espécie de um trivago, sabe? Um comparador. Era muito legal que eles democratizaram, deixaram mais simples e tal, para as pessoas não serem enganadas, né? E aí um dos founders trouxe e falou assim, cara, vamos fazer conteúdo, porque a gente fez um teste lá no passado e pareceu funcionar. Porque os anúncios que a gente fazia, a gente chama de last click, era o último clique. A pessoa ia lá, pega um empréstimo agora, etc, né? E a gente falou, meu, e se a gente criasse uma boca de funil, o famoso inbound, né? Eu pego uma galera que não necessariamente quer pegar o empréstimo agora, e a gente começa a construir um conteúdo, a gente começa, né? A gente brincou que a gente traz a galera do mar para um laguinho e depois pesca essa galera no laguinho, né? Beleza. Quando a gente pensa em conteúdo, imagina, criar um blog, criar posicionamento. Cara, isso daí 2, 3, 4 meses brincando, contratar um profissional. A gente falou, a gente tem 2 semanas para sair do zero. Eu sou louco em dizer que a gente consegue adquirir usuários, boca de funil, através de conteúdo. O que tem pronto? Tinha uma matéria do G1. Governo, nessa época, qual foi o ano? 2000 e... Cadê? Deixa eu ver se tem a data aqui. Ah, sei lá, véio, faz muito tempo. Depois eu vejo a data. Deve ter algum lugar a data aqui. 2017, ó, faz tempo isso aqui. 2017, na época que o Temer era presidente, diminuiu o teto dos juros e, consequentemente, libera mais empréstimo. A gente falou, vamos pegar essa matéria e vamos colocar anúncio no Facebook. Não vamos criar nada, vamos colocar no dia 1 dinheiro para mandar pro G1. Aqui, quem diria, né? Chupa a Globo, estamos dando dinheiro pra Globo. A gente colocava anúncio pro Gui, mas por que a gente tá fazendo isso? Eu queria entender se a gente conseguia ter alcance e clique. As pessoas, a primeira pergunta para um ser louco é: as pessoas se interessam por esse tipo de conteúdo? Eu pego um conteúdo pronto e vejo. E teve uma taxa de clique que a gente chama de CTR, né? O click to rate, que é uma razão entre o número de pessoas que clicaram sobre o que viram. Então, se uma de 100 viram, né, a gente teve 1%. Cara, foi altíssima. As pessoas estão interessadas, mas isso não é o suficiente. A gente colocou um bannerzinho aqui, a gente tinha na época o Snip, nem sei se existe mais, nem preciso testar, que ele coloca uma div, né, uma divzinha em cima, uma camada em cima do site, e a pessoa ia navegando, já que você está aqui, clique e simule. Cara, uma galera clicou. E ainda a gente conseguiu ter um impacto, foram mais de 50 mil pessoas impactadas com esse primeiro anúncio, olha o tanto de comentário também que teve, foi muito, deu uma viralizadinha, foi muito massa. E aí, a gente, foi 2 semanas e meia que a gente foi iterando, cara, pera aí, a gente não é maluco, as pessoas clicam, elas chegam na matéria, elas clicam para ver o consignado e se cadastram na nossa landing page. Num custo bom, num volume bom. Ah, pode ter sido que o Temer, né, com essa beleza vampirosca, pode ser que seja ele. Trocamos o texto, mantivemos, deu uma trabalhadinha na audiência. Peraí, temos muita evidência que faz sentido fazer conteúdo. Fizemos o primeiro conteúdo proprietário, continuou funcionando. Fizemos um blog, continuou funcionando. Começamos a investir. Fizemos um processinho de contratar redator. Cara, de repente a gente começou a trabalhar o SEO. Passou uns 6, 7 meses, o BX começou a receber mais de 1 milhão de visitas orgânicas pelo SEO e virou o principal canal de aquisição. Aí teve outros canais que a gente trabalhou também, foram vendidos para o PicPay há 2 anos atrás, uma transação bem legal. Então, o grande lance aqui é que eu contei a história que funcionou. E essa história que funcionou, a gente teve um teste de 2 semanas e meia. A gente fez um monte de outro teste que não funcionou. Foram mais de 11 canais que a gente não acertou. E não é um experimento de um anúncio, foi um canal. SMS, o Braga me contou que funcionou um pouquinho antes deles venderem. Não funcionava, velho. A gente testava, colocava na gavetinha. Tinha uma gavetinha que a gente brincava, que a gente colocava a gavetinha dos aprendizados. Não funcionava, a gente sempre melhorava o experimento, não funcionava. Então a gente qual que é o grande lance? A gente aumenta os nossos olhos, as nossas chances de dar certo, a gente vai testando várias coisinhas e vai seguindo o que funciona, o cheiro do sucesso. Eu não tô nem aí se eu tô certo, eu brinco também. Sabe, tem muito ego envolvido. Eu sei, não sei nada, velho. Eu não quero estar certo, eu quero dar certo. Se alguém me der uma ideia e funcionar, vambora, vamos dar certo, né? Então, posso contar outros cases de outros mercados, mas a ideia é como é que eu pego uma hipótese, rodo muito rápido, né, no build, jogo, aprendo e rapidamente eu consigo iterar isso até eu ter substância para eu começar a colocar mais dinheiro, mais esforço, né? Então, é bem nessa pegada, tá?
A experimentação vocês têm que entender que é um superpoder de conseguir, primeiro, colocar os dois pés no chão e pensar onde que eu tô, que variável hoje eu quero resolver no meu negócio e conseguir jogar pro mercado, entender, é transformar uma ideia, um superpoder, tipo assim, cara, sabe quando você tá tomando banho, sempre vi umas ideias maravilhosas pra ir tomando banho? Eu saí de lá, anotar um post-it e no outro dia consegui executar. Eu consegui jogar pra realidade, em vez de eu ficar achando aquele, joga pra realidade, vamos testar. Final de semana agora, não sei quem curte Counter-Strike, tá ligado? Tive uma ideia na sexta-feira assistindo lá o campeonato de Counter-Strike, fiz um meme da Pen Game lá. Falei, vou fazer, né? Vou usar, né? Casa de ferreiro, o espeto tem que ser de adamantio. Falei, quer saber? Eu vou fazer. Veio. O meme bombou, velho. 70 mil visualizações em 2 dias, cara. E o negócio mó tosco, tá ligado? Falei, vou lançar. Passando muita vergonha, porque eu cantei no meme e tal. Falei, mano, que horrível. Mas foda-se, vamos lançar essa parada, tá ligado? Cara, eu não sei. Depois eu me empolguei e lancei outro, foi um maior fracasso, tá ligado? Não teve nem 1000 visualizações. Eu falei, não, agora eu sou o rei de acertar. Nossa, eu sou o gênio. É nada, lancei um outro que eu achei que era melhor, falhou miseravelmente. Tem que testar, velho. A gente tem que jogar pra realidade e testar, seja uma brincadeira que nem essa do meme, seja um negócio sério como uma startup, né? Então, acho que é pra gente não estender demais e ter um tempinho aí pra quem puder ficar um pouco a gente conversar. É isso, pessoal. Experimentação é esse superpoder, essa capacidade da gente ir pra realidade e testar, ver se o que a gente pode. O que tem substância pra gente de fato gastar nossa energia, né? Escolher de fato canais e negócios que fazem sentido para a realidade, né? Guilherme, eu me coloquei na fila aqui para fazer uma pergunta aí. Se os colegas quiserem fazer pergunta, pode se colocar também. Claro, por favor. Cara, uma das principais dificuldades que eu vejo para aplicar eu vejo duas dificuldades, né? Uma é construir as hipóteses. Eu acho que eu sou muito ruim em construir hipótese. Se você tiver alguma dica nesse sentido. E eu tenho uma dica que eu consegui assimilar sobre outro assunto depois que eu li a segunda vez o livro do Design Sprint. E nessa segunda vez eu gravei, né, e aí eu memorizei uma dica para você não conseguir se auto-enganar com o feedback do seu cliente. Porque a pergunta que eu queria que você comentasse é o seguinte: como é que a gente vai coletar dados e depois a gente não vai ter um viés pró-ideia que eu já tenho hoje, né? Porque eu vejo a gente com esse viés pró-status quo de não, aqui não está tão bom, mas eu vou tentar assim mesmo. E aí, quando eu li a segunda vez o Design Sprint, eu vi lá uma maneira para você tentar ter um critério objetivo para você não se deixar enganar. Que é o seguinte, ele fala para você entrevistar o usuário. Se o usuário ficar morto de vontade, querendo te matar, te esgoelar para usar aquilo ali, beleza, tá indo na frente. Se ele falar para você, não, cara, é legal, vai em frente, pode ir. Você não vai para frente. Nesse sentido aí, quando você está coletando dados um pouco mais nesse mundo digital aí de SEO, nesse mundo de conversões de landing page e tal, você tem alguma dica para a gente não se deixar se auto-enganar? Cara, é bem interessante você falar isso, Alex. Eu tenho até um artigo depois eu mando para vocês que eu escrevi no LinkedIn que é bem polêmico, assim. Pesquisas não vão validar sua startup. Eu conto um case muito massa. Uma vez eu estava dando uma palestra lá no Senai ou Sebrae, agora esqueci do Sistema S, e eu fui lá dar uma aula e a galera tinha uma turma de startups e no final eles davam um pitch, né? E tinha um cara que tinha uma startup de chocolates e cafés finos. Cara, era muito legal, porque a família dele tinha uma fazenda de café, ele tinha uns fornecedores de... E era aquela época dos clubes. Lembra quando tinha tudo startup de 515 clubes? Tinha clube de tudo. E ele criou esse clube. E o cara era bom, cara, no pitch. Fenomenal, velho. Eu falei, depois eu até falei, cara... E, cara, ele deu o pitch, todo mundo ficou encantado, assim. E no final do pitch, eu perguntei, né? Eu vi que todo mundo ficou empolgado aqui. Perguntei, quem aqui, né, depois desse pitch, assinaria o clube? Todo mundo levantou a mão. Todo mundo. Teve um lá que tava meio dormindo, que não, mas todo mundo levantou a mão. Eu falei, tá bom. Fui lá no carro, na época eu tinha uma startup de sustentabilidade. E eu tinha uma maquininha, porque a gente também trabalhava no varejo, a gente tinha uma linha de roupas sustentáveis e tal.
E eu trouxe a maquininha e falei, então beleza, rapaziada, vamos começar. Tá aqui, ó, você vai passar 3 meses ou 6 meses. Cara, fez um silêncio na sala. Mas constrangedor, velho, assim, fazer constrangedor. Porque entre falar a ação e executar a ação tem um abismo. Então, naquele momento, eu até parei, falei, rapaziada, deu pra vocês entenderem, né? Que, tipo assim, a gente tem essa empolgação naquele momento, as pessoas falam que é bacana, eu sempre observo o comportamento das pessoas. Então, te dói? Isso dói. Como que você resolve esse problema hoje? Quanto de energia você gasta? Né? Eu entendo o quanto de comportamento, o quanto de energia ele gasta para resolver aquele problema, ou eu coloco a pessoa numa situação de decisão. Então, beleza, se dói muito aqui, então bem, gasta um pouco de energia comigo. Eu quero ver se te dói tanto para você gastar um pouco de energia. E não necessariamente é contratar, pagar, mas pode ser, por exemplo, é criar uma fricção para a pessoa tomar. Cara, a gente tem que colocar a pessoa na situação de, né, lutar ou fugir. Senão, cara, vai ficar no social. Especialmente aqui no Brasil, até uma característica mais latina mesmo, da gente não tem um ganho social de dar um feedback negativo para a pessoa. Cara, sua ideia é uma bosta, viu? Porra, esquece. Muito ruim, não vou comprar nunca. Cara, eu acho que em anos de startup, dando muito pitch, pouquíssimas pessoas deram feedback desse tipo, assim, franco, sabe? E, cara, é ruim, não achei que funciona, sempre dando um jeitinho. Então, cara, eu sempre gosto, quando eu tô validando alguma coisa, eu sempre tento observar comportamento. Se é uma coisa mais digital, por exemplo, Alex, então imagina que eu tenho um fluxo digital, né? Faço uma aquisição. Cara, eu tento qualificar muito rapidamente com algum tipo de comportamento. Cara, você é a minha persona mesmo? Você faz parte do meu grupo de pessoas que podem comprar de mim? Eu tento buscar alguma característica e geralmente eu bato um SDR no começo. Quando eu não tenho convicção, a nossa máquina não funciona, cara, é muito comum, cara, um SDR ligar, né, um qualificador, né? O SDR é aquele cara do processo de vendas que dá um WhatsApp, um telefone e conversar com o cara, fazer uma mini qualificação rápida ali. No começo, quando a gente não tem um playbook, não tem muita convicção, é um caminho bem bom da gente começar a entender se aquele canal funciona ou não. Parece meio contraproducente, né? A gente tá num canal em aquisição, mas é muito mais rápido, de repente eu adquiri lá, paguei R$2 por cada clique, R$20 por cada conversão, eu gastei R$400 num dia, bater um telefone e entender se funcionou para eu repetir no outro dia, ou se eu mudo rapidamente, entendeu? Então, eu vou até recomendar para vocês, depois eu posso pedir pro Alex mandar por e-mail de vocês, eu escrevi um livro chamado Faça Coisas que Não Escalam, que é um conceito do Paul Graham, da iCombinator, que eu tentei trazer um pouco mais para exemplo, né? Porque tem um artigo muito bom dele, que é o Faça Coisas que Não Escalam, só que ele não dá muito exemplo. Então eu peguei 3 startups muito grandes, tipo o Tinder, o Twitter, de como eles fizeram as primeiras validações. Cara, o Tinder validou, não sei se você sabe como é que o Tinder validou, né? Tipo, o Tinder, porra, é um software de match social. Como é que você vai validar essa parada? Você vai pensar, primeira coisa na cabeça, contratar um super influenciador, eu vou contratar uma rede social. Cara, sabe como que os caras cresceram? Eles sacaram com um canal de aquisição, depois de testar muito, tá? Eles acharam um caminho, eles chegavam em fraternidades americanas, chegava assim pros homens, e falava assim, ó, nós vamos organizar uma festa pra vocês, vamos pagar toda a cerveja. Só que para entrar, o convite é instalar o Tinder. É a persona deles, velho. A galera na universidade quer. A mulher quer achar o cara quer achar a mulher quer achar a mulher. A galera quer curtir a festa. Então, o Tinder, velho. O Tinder fez uma aquisição manual. Eles fizeram um turnê nas universidades americanas para construir a primeira base. Mas não, a nossa startup, nós vamos fazer uma coisa escalável. O Twitter validou assim. O eBay recebia moeda pelo correio. Não, mas a gente quer ter o gateway de pagamento mais fodido do mundo, né? Então, o exercício cara, tentar se chocar com a realidade, mesmo fazendo coisas que parece não fazer muito sentido, manual, ligar, entender, tá próximo. É natural, especialmente vocês como engenheiro, na hora que vocês estiverem fazendo 10 vezes a mesma coisa e ter padrão, vocês vão automatizar. Deixa acontecer, entendeu? Não automatiza antes. Ele tem uma tendência de automatizar muito rápido, velho. Isso é muito ruim para startup. Muito ruim mesmo. Tô lembrando de um exemplo que, inclusive, você deu aí, a gente colocar ele numa posição de decisão, inclusive dele gastar dinheiro, que pode ser com uma pré-venda. Assim, você não tem pronto, você só tem o conceito, você diz, ó, vou entregar isso aqui, tem uma pré-venda, tem uma vantagem aqui para quem comprar agora, né, vai ter X% de desconto. Quem fez isso recentemente foi aquele CEO que criou um PIN de IA, que vai ser um hardware aqui, que Eu vai... vi, muito massa, né, velho? Ele já
ele já reservou a venda lá, já tem 3.000 pessoas que fizeram a pré-compra, e aí com isso ele vai ter dinheiro e vai ter uma validação prévia para poder entrar num ciclo de desenvolvimento de hardware, que é um ciclo mais custoso, que você compromete investimento em médio prazo. E aí, gente, nessa hora eu lembrei da minha startup. Eu fiz o contrário. Eu comecei a desenvolver o hardware e demorei 2 anos para apresentar para o meu cliente. Aí eu lembrei, na época eu queria ser o engenheiro de desenvolvimento e não o empresário, tá? Esse cara que fez isso aí, ele é o empresário, o engenheiro de software que não entende de hardware, fez a proposta, fez a pré-venda e com o dinheiro do VC ele vai contratar engenheiro que Que tem loucura. experiência, engenheiro eletrônico super experiente. E aí ele vai ter um processo bem mais rápido para entregar do que o meu de 2 anos, que eu comecei com gente que não sabia. Vamos passar a palavra para o André. Acho que o André quer perguntar. Claro, por favor. Obrigado. Parabéns aí pela apresentação, Guilherme, bem Legal. de bastante insight aí. É, eu ia comentar. Talvez seja tema de startup que talvez já esteja com funding, mas eu vejo ali o tema de growth, aquisição, né, conversando com marketing e temas de produto, né? Features, o que que eu mudo, o que que é a dor, o que que não é. E aí o tema lá do build, measure, learn e experimentação, me ocorre que você testa hipóteses tanto de produto quanto de canais de aquisição, né? E aí o dilema que eu vejo às vezes é, numa startup que já começa a ter um time, é como organizar dentro de casa, como orquestrar isso, né? Porque assim, você pode ter um cara que eu sou o marketing, eu sou o produto, e beleza. Quem coordena os experimentos olhando o todo? É um desafio que você já viu? Como é que a turma resolve isso? Hoje de manhã eu estava resolvendo isso. Eu tô dando uma consultoria de organização de experimentação para uma grande empresa de RH e a gente está com esse desafio. Existem muitos arranjos diferentes, meu caro, muito, André, assim, tem vários exemplos. A Booking.com, aquele site, cara, os caras chegam a rodar 1.000 experimentos por dia. Eles têm no back-end a possibilidade de qualquer pessoa subir em produção experimento, cara. É desse naipe, entendeu? Então, tipo assim, tá dentro do DNA dos caras rodar experimento o dia inteiro. Faz parte do dia a dia deles. Tem startup que separa, porque assim, pensa, a experimentação é mais uma filosofia, mais um jeito de rodar as coisas do que de fato uma área, né? Às vezes, por exemplo, se implementa uma cultura da experimentação e tem um time que dá suporte, um time de data para dar suporte, sabe? Então, geralmente o arranjo mais comum em startups menores é o time de marketing fazer growth. Geralmente esse é o comum. Em empresas maiores, os arranjos são muito diversos. Vai depender muito do viés tecnológico. Se é B2C, por exemplo, geralmente está mais em produto, né? B2C para o consumidor final. Se geralmente parte da galera de produto. É um arranjo muito distinto, assim. Então, é difícil dizer um padrão. Mas para startups inicial, geralmente a gente começa com os founders, startups na fase que vocês estão, né? Inicial, fase de early traction. Quem tem que puxar a experimentação é o founder. Assim, E se eu puder fazer mais uma pergunta rapidinha Claro, aqui, por só favor. para dar chance para os outros, a experimentação no B2B, o que eu tenho sentido assim, às vezes é um pouco mais desafiador aqui do B2C, porque é meio ovo e a galinha, né? Para testar algo com cliente B2B, você já tem que ter algum relacionamento com o cliente B2B. Faz sentido? Cara, Você já viveu isso? Como que você muito. trabalha essa dor? E agora aquele meme, né? O Alex gosta do meme, sabe aquele meme do Morpheus, né? Que tipo, e se eu te contasse que é muito, mas muito mais fácil o B2B do que B2C. A gente tem o B2C é super difícil, pensa, apesar de parecer ser mais fácil chegar, é muito mais difícil chegar na pessoa certa quando eu tô na escala. Ah, Quando eu tô no B2B, talvez eu demore ter uma fricção maior para chegar na pessoa, mas é muito mais fácil do LinkedIn achar uma pessoa e conversar com ela do que eu fazer uma campanha de audiência aberta, eu ter que converter essa pessoa e conversar. Óbvio que vai depender se o próprio modelo. Mas isso é brabo. eu acho que é muito, assim, na minha experiência, é muito mais fácil fazer tração para B2B do que para B2C. É mais rápido, é mais fácil e mais Então, rápido. deixa eu ver se eu captei bem. No B2C,
você chega numa base maior de pessoas menos qualificadas para te dar a informação que você gostaria de obter. Uma No analogia para você B2B, pensar. tá, Imagina, a gente fala. tá. O B2C, eu tô entrando no centro da cidade, eu subo num palquinho e grito: quem aí quer comer pamonha? Aí vai vir uns caras com pamonha. Quer experimentar pamonha? Quero. Mas você gosta de pamonha? Você consome? Eu tenho um clube de pamonha. No B2B eu vou numa festa da pamonha. Aí eu chego no cara e falo: eu sei que você gosta de pamonha, vou conversar. Entendeu? Perfeito, Tipo, perfeito. é óbvio que eu tô ultra simplificando. Cada um tem seus desafios, mas o desafio do B2B tem a ver depois a gente conseguir provar valor, o ciclo de venda é complexo. E não necessariamente. A gente tem startups que são B2Bs que a gente consegue simplificar esse processo. Market for You, que não sei se vocês conhecem, mas aquele mercadinho autônomo que é o maior da América Latina, a gente ajudou eles a validarem. Cara, na hora que a gente encontrou o cliente B2B, meu Deus do céu, velho. Eu nunca vi uma aquisição tão rápida. Era uma coisa bizarra, assim. Era mais rápido que trial de software SaaS, tá ligado? Demorava 15 dias pro cara pagar. No B2B, para vender uma franquia, demorava 10 dias. Entende? Então, vai ser de negócio para negócio, mas o que eu posso dizer para você, não necessariamente, para não fazer uma afirmação leviana, não necessariamente o fato de ser B2B significa que vai ser mais difícil ou mais lento. Vai depender do negócio. Então, eu, em geral, acho mais fácil fazer B2B. Eu gosto mais, inclusive. Eu adoro o B2C, mas o B2B é muito mais rápido e mais simples de fazer. Né? Deu Mas talvez. esperanças aí, obrigado. Tá. Depois a gente pode pegar casos específicos e eu te explico. Vai. Valeu, meu velho. Manda, Fabião. Bom, na verdade eu também tenho duas perguntas. Vou começar pela primeira nessa questão da aquisição do cliente, marketing. A gente está falando muito sobre experimentação, mas como é que você vê quando, por exemplo, uma startup, uma empresa, ela contrata agências para fazer esse trabalho de aquisição, né? Então, fica um pouquinho mais distante do teu time a possibilidade de fazer as experimentações, de validar hipóteses, porque nem sempre você tem acesso às pessoas, ou eventualmente sequer faz parte do contrato de serviço quando você está trabalhando com uma agência, né? Normalmente a agência já vem com você com uma lista de clientes pré-qualificados e não necessariamente você consegue aprender tanto com isso. Então, como é que tu vês essa relação quando você não tem um time fazendo isso e sim você está contratando alguém para fazer isso para ti? Cara, ótima pergunta, Fábio. Eu acredito muito que a gente traz, seja uma agência, seja uma pessoa, alguém externo que esteja no dia a dia, quando a gente ou tem muita clareza do que a gente quer experimentar, do tiro que a gente quer dar, ou quando a gente já tem clareza do que vai acontecer. Por exemplo, imagina eu fui lá e eu sei que prospecção do LinkedIn é muito boa, eu sei que tem uma audiência específica que funciona e eu preciso dar escala para isso, ou testar um pouco mais em escala. Minha pergunta é, se a gente rodar essa lista, funciona? Beleza, a agência vai funcionar muito bem quando tem uma missão muito clara. Agora, se eu estou no momento de descoberta, que eu não conheço, eu não sei dizer se o LinkedIn vai funcionar, eu nem vou dar um exemplo de uma outra empresa de RH que a gente estava testando, eles têm um software de gestão de contratação de soft skill, e eles não sabem exatamente em qual nicho, qual tipo de cliente vai ser via RH, vai ser via corporativo, SD, porque eles têm uma pegada ali. Cara, a gente foi e testou 14 audiências diferentes. A agência, ela nem tem essa capacidade de fazer, porque a agência é orientada à operação. Ela tá atendendo você e mais 10. Entendeu? Então, a agência funciona e é muito bom ter agência em startup. Lembra da BX Blue que eu comentei com vocês? Depois de todo aquele trabalho, na hora que funcionou e tem um playbook, a gente mandou para agência. Não vamos ficar operando, porque a gente sabia o playbook, sabia os indicadores, acompanhava, a operação estava lá. Talvez uma analogia interessante seja o formato de franqueadora, né? Não adianta eu sou uma franqueadora quando eu consigo criar uma franquia que funciona. Aí eu consigo terceirizar e simplificar para as pessoas que não estão tão no bacon com a gente. Antes disso, cara, o que eu posso afirmar é que na maioria das vezes, na minha experiência, na minha observação, quem vai achar os primeiros canais, quem vai fazer decolar é o founder. É inevitável. Isso significa que não preciso ter ajuda externa? Pode, mas aí você ter que criar um arranjo com isso. Cara, eu não sei rodar anúncio, Gui. Pô, legal. Mas eu vou pedir para alguém me explicar o que ele colocou de audiência, cara. Eu quero falar com essa pessoa e eu vou fazer uma qualificação. Eu preciso estar de alguma forma conectado a isso. Tá tudo bem. Mas tem que ter essa convicção e essa clareza que a agência não vai resolver essa parte. A agência não tem essa capacidade de descoberta, entendeu? Ela tem a capacidade de operação. Ela é muito boa na operação. Então, resumindo,
Quando você tem consciência e clareza do que você quer, sniper, ou você está no momento de operação, vá para a agência, faz muito sentido. Antes disso, minha sugestão é faça você mesmo. Mesmo que você não tenha parte técnica, tá? Não é um problema geralmente técnico. Você chama alguém só para configurar e pau na máquina, entendeu? Ótimo. Tá. A segunda pergunta tem a ver com o seu comentário sobre as startups zumbis, né? Como é que você, quando você encontra assim, uma empresa que entra nesse modo de nós viramos o braço de engenharia de um cliente que é o que paga a nossa folha de salários aqui, né? E aí nessa brincadeira você vai zumbizando aí por anos e anos e anos. O que você sugere quando você encontra pessoas nessa situação? Qual é a dinâmica, né? Tipo, para a pessoa fazer esse diagnóstico e corrigir a sua rota, porque às vezes ela tem um time muito bom, um produto com bastante potencial, mas tá aí andando de lado, né? E é triste isso, Fábio, porque é geralmente esse cenário. O produto é bom, o time é bom, tá entregando valor pra caramba. Só que acontece, geralmente isso acontece porque as pessoas ultra especializam para o mercado. Você vai lá, a pessoa começa a pedir feature, você começa a virar um Frankensteinzinho para atender a pessoa. Primeira coisa que eu faço é, legal, o que vocês têm na mão, que dor vocês resolvem? A gente olha de uma forma mais agnóstica e fala, cara, o que você resolve? Vamos entender no mercado se essa dor existe ou se é uma dor específica, né? E começa a fazer uma revalidação. Um revalida aí, como se fosse, né? Eu vou pegar e falar, cara, a gente tá fazendo isso com uma empresa nesse momento, que assim, também eu tô tendo um grupo de RH, então são várias empresas dentro do grupo de RH, que é uma galera que comprou um ATS, eles fizeram um acquisition, um ATS, estão juntando as ferramentas, eles estão se reposicionando. Então, cara, essa nova reposição, o que muda? Onde que a gente está no mercado? Primeiro, a gente está aqui. A gente é uma empresa que faz uma contratação de ponta a ponta. Quem são os nossos concorrentes? Está aqui. Nosso software. Cara, a gente volta para a prancheta como se não tivesse nada e começa a revalidar. E às vezes, eu quero buscar. Às vezes é um problema só de aquisição. Você só não tem um time de vendas, cara. Você só não tem gente na rua, o seu software atende 30%, de repente a gente faz uma adaptação, vamos tentar vender. Às vezes é um problema, cara, que tá muito específico. Cara, vamos então começar a prospectar bem naquela palavra do Alex. Vamos ver se a gente consegue ir por algum caminho. A gente tenta revalidar o produto, volta pra prancheta. E geralmente até faço uma cisão, cara. Imagina que a gente tá querendo uma startup nova, do zero, e vamos começar a validar para não ter aquela expectativa de vender. Porque o founder geralmente acha que é um problema de aquisição só. Cara, é só um problema que meu vendedor é ruim. Sempre chega assim. Cara, teu produto bom, o cliente ama, mas meu vendedor é ruim. Ou meus outros, os meus leads são burros. Eles não sabem comprar, tá ligado? Porra, mano. Então, ou assim, pode ser, mas ou talvez o seu produto é inteligente demais, né? Então, vamos simplificar para vender, né? Então, é uma revalidação, assim, a gente dá um passinho para trás. Cara, na maioria das vezes a gente consegue a gente consegue encontrar caminhos, mas talvez para um mercado mediano, o lance não é nem céu nem terra, é que assim, é ter consciência do tamanho do mercado, entendeu? Não tem problema estar no mercado pequeno, cara. Tem uma galera tipo indie hacker que tá feliz em estar no mercado pequeno, velho. Vambora. É isso aí. Não tem problema abrir uma padaria e atender o bairro. Porra, tá animal. O problema é eu não ter consciência. Eu abrir uma padaria e achar que você atender o Batuba inteiro, espero que os caras venham lá do bairro, da PQP, não vai vir, entendeu? Então, é um lance de consciência. Então, o primeiro trabalho que eu faço é dar essa consciência pro startup. Ó, o que a gente tem, onde a gente tá, vamos revalidar. E é foda porque a galera tem muita ansiedade do caramba, né? Só quero vender, cara. Porque ficar estudando, que o quê? O meu cliente me ama. E aí a gente tem um monte de experimentozinho para fazer isso. Sabe um experimento legal? Quando a gente tá nesse cenário, pede pro cliente te explicar. Explica para mim o que a gente faz aí. É muito engraçado quando você pede pro cliente explicar a sua própria startup, cara. Façam esse exercício. É muito legal, velho. É muito bizarro as respostas que vêm. Cara, eles enxergam a gente assim, cara. É um jeito de perguntar cara, eu tô com curiosidade, como é que você explica a gente quando você encontra um amigo e fala sobre a gente? Explica para mim, a minha empresa, para mim, por favor. Mas do jeito que você explica de verdade. Cara, é bizarro. A feature que a gente pensa que a gente é bom tem nada a ver. É muito gostoso. Faça esse experimento, cara. É muito legal. É um exercício de posicionamento, de indicação. Cara, pede para esse cliente indicar você. Pô, não posso indicar. Eles têm medo. Né? Virou software house. Não vou te indicar, não. De jeito nenhum. Vou perder minha galinha de ouro. Então, é engraçado. Tem vários experimentos que a gente já roda nesse momento, né? Smoke test, enfim, né? De concorrência. Mas é ganhar consciência, cara.
Da hora, obrigado, Guilherme, viu? acho que dá tempo para uma Valeu. última perguntinha aqui. Eu vejo que a gente pode discutir um outro contexto que é, pô, a empresa encontrou uma atração aí, encontrou um sinal, vai crescer, está crescendo, decidiu captar um capital lá no Venture Capital. E Uhum. aí ela vai calcular o valuation, e esse é uma dor que toda startup que dá certo tem, né? Que valuation é esse? Que porção da minha empresa eu entrego para o investidor? A sua empresa, ela tem algum dado quantitativo ali das startups que você atendeu, em termos de valuation e de percepção de risco à época, de tal forma que você conseguisse assessorar quantitativamente um cliente seu hoje, tipo, que valuation que eu tenho dado que é esse mercado aqui e tal. Isso valeria também, eu diria, até para os dois lados, que se fosse algo baseado em dados, valeria até para convencer o investidor também, né? O pitch da startup de uma proposta, né? Para tentar convencer o investidor. Você conseguiria atender dessa forma? Cara, eu gostaria muito, mas muito. Mas eu diria que isso é uma ficção científica. Porque, cara, não, se não tem. é, Aí, papo reto de empreendedor para empreendedor, cara. Já fiz 2 grandes captações e a definição de valuation, cara, é um jogo que envolve muito contexto. Então, como é que tá o mercado hoje? Cara, quando eu captei, por exemplo, para tração, antes da gente ser vendido, cara, tava muito bom. 3 meses depois, velho, deu clean inverno de startup. Se eu ia, não ia, primeiro que eu não ia captar. Não ia captar porque não ia ter, naquele momento, não ia ter capital disponível. Cara, caiu o valuation umas 7 vezes, assim. Foi bizarro, assim. Então, outro ponto, existe, obviamente, cara, tem muita literatura mostrando como calcular, mas startups mais lá no Series A, Series B, você vai usar o ARR, se é um SaaS, geralmente a gente pega X. Óbvio que tem toda uma ciência para isso lá na frente, Série A, Série B, especialmente em mercados mais estabilizados, em verticais mais estabilizados, e modelos, marketplace, SaaS, e-commerce e tal. Mas para early stage, cara, pegar um angelzinho, até um pré-seed, cara, não é uma ciência exata, cara. O que eu posso dizer para vocês é, cara, preserve o máximo possível de cap table nesse primeiro, no começo. Se for trazer gente, traga gente que possa colaborar além da grana. Já tive experiências muito ruins e clientes que já tiveram experiência muito ruim, né? É óbvio, no final do dia é bem importante a grana, mas a gente superestima um pouco, cara. Trazer alguém que possa colaborar além da grana. Tem muito investidor bom e tem muito investidor ruim, tá? Então não ter pressa para trazer o investidor é um processo. E, cara, outro ponto, assim, atração, cara, ter tração. O que é ter tração? Você conseguir ter um. Eu tenho um playbook de aquisição, eu sei conseguir cliente. Essa, para mim, é a divisão na hora que você está fazendo uma captação ou não. Quando você está no PowerPoint, validando, está com MVP, você está num cenário de incerteza muito grande. Você não, qualquer PowerPoint que você mostre que tem um Excel é uma fantasia. Agora, você começa a ter qualquer dado que tem algum tipo de correlação. Pessoal, eu adquiro 100 clientes todo dia. Desses 100, a gente consegue reter 40 e mostrar que eu tenho um playbook, ou seja, né, quando não entrar na experimentação, depois a gente sai da experimentação, a gente entra em regime. Cara, eu tenho um regime. O que eu preciso agora é dinheiro para fazer essa máquina, colocar mais porco para sair mais linguiça. Aqui você tem um leverage, aqui você tem um diferencial. É aqui aonde você começa a brigar de frente a frente com o investidor e começa a ter um valor desproporcional. Então, o que eu posso dizer aí da minha área de forma convicta, né? Porque, assim, seria muito legal conversar com a galera, um CFO, uma galera de startup mais contábil. Eu tô dando um ponto de vista mais founder no ponto que, assim, preservem cap table, escolha o momento, a pessoa certa e o momento certo. Seria meu conselho. Eu já fiz vários erros lá no passado, né? 2 captações grandes e o resto foi tudo captação pequenininha, assim. E, cara, e é muito diferente quando você faz uma captação, quando você tem quando você tá tracionado. Assim, aí você muda da água pro vinho. Então, até ter tração, se você conseguir segurar bem o cap table e falar, meu, agora eu preciso de grana para realmente dar um pump, tem até uma literatura muito legal, tem lá no Vale, cara, a galera tá revendo isso. Até essas fases, desde lá do Steve Blank, né, entre validação,
de Problem Solution Fit, depois o Product Market Fit, né? Tem uma linha muito forte de que entre porque o Product Market Fit, no final disso, é ter esse fit de modelo. Mas eles estão trazendo muito que, assim, eu achei um problema, uma solução, mas eu tenho que ter retenção. Eu tenho que ter um modelo que eu consiga ter uma aquisição funcional e uma retenção sadia, porque aconteceu muito, né, nessa última bolha, de ter muita gente funding, né, tipo WeWork, os grandes, mas isso não caiu muito, foi muito próprio também nas startups do meio, que era um crescimento muito artificial, ele tinha pouca substância. Então, a galera tá se preocupando muito em ter substância nessa aquisição. Eu consigo adquirir, eu consigo reter, que aquele economics do Excel, ele tem embasamento e evidências. Não precisa ser absurdamente, tá? Saber tudo, senão não precisa. Pega dinheiro no banco também, né? Aí não precisa pegar investidor, não. Esse é o ponto. Considerem pegar de banco, de financiamento, FAPEP, FINEP, etc. Porque às vezes é mais fácil e menos encheção de saco. Mas ter algum tipo de controle nesse. Cara, muda tudo na hora de captar. Isso aí para mim, o conselho que eu posso dar. Ter tração é uma diferença muito brutal no momento da captação. Então, se for pensar em captação, pensar em como é que vocês trazem mais evidência possível para o cara. Seja, né, esse poderia ser nos meus 2 cents aí de captação, né? Entendi. Vamos para a última pergunta aí do Garcês, Bora? para poder encerrar? Claro. Fala, Tá bom. Garcês. Obrigado, hein? Pô, um bom papo aqui, tá? Gostei da apresentação mesmo. É, sobre tração entre o PMF ali, né, e a validação, né? Falando aqui na nossa visão aqui na empresa aqui, a gente criou um produto no mundo bootstrap, assim, tem cliente, gera cliente, tá atraindo cliente, tá convertendo cliente. A gente está aprendendo agora a vender, né? E ouvir objeções, aquela fase aí, você imagina, né? Produto é para você, né? Para todo mundo, não é só para esse, né? Mercado E é aqui, duro aí falar não, né? É um saco falar não. Tipo, não vamos atender esses caras. Vamos falar o sim é duro pra caramba. Nossa, é duro. assunto de foco também, né? Porque você, né? Enfim, você pode se entreter aí, né? Seu produto você acha que é para todo mundo, né? E alguém criou uma receita de bolo, tem um PMF e tal. Só que tem um pré-PMF, você trouxe aqui, né? E esse é o ponto, né? Quando é que você começa a estruturar minimamente a sua máquina de vendas, assim, para entender qual é o cliente, quem é o early adopter desse seu produto, tá? Porque a gente tem uma empresa aqui de recrutamento e seleção, enfim, né? Você pode olhar como um oceano vermelho, né? Com ATS, mas a gente olha só pequenas empresas, né? A gente olha, as grandes procuram a gente e fica assim, feliz, assim, né? Mas o grande quer que você integre já no HANA lá, entendeu? Total. Entendeu? E aí eu falei assim, cara, não tem Ele interesse de acha atender. é a pastelaria. Não, mas vocês fazem isso, fazem aquilo. E essa nuance aí, que, né, me deixa assim, né, cara, qual é o turning point aí, né? Quando é que você monta a estrutura pro cara para essa ideia ir para lá? Porque assim, o marketing demora, né? Você sabe disso, né? Pô, né? O outbound aí demora, né, um semestre ali para começar a gente no topo, Ah, não, assunto pelo de amor de Deus, e-mail nem ali, falei que me dá dor de barriga. Se vai fazer prospecção, demora 6 meses. e aí Eu vou é me isso, assim, jogar aqui no não, departamento, né? tô falando. E aí eu vou na turma que eu conheço, né? Graças a Deus tem um monte de amigo aí, enfim, peço ajuda e converso e ouço, aprendo, né? E vou ajustando aqui, né? No produto. Então, quando é esse detalhe é para falar assim, olha, agora, bem, vai ser cliente aqui, tem funil, eu invento que, olha, agora você é o SDR aqui, você tem que perguntar isso aqui, tá? Você pergunta isso, tamanho da empresa, vai qualificando, se o cara toma decisão ou não, né? Quando é que se monta isso aí? Cara, eu não sei. Se vocês tiverem mais 10 minutinhos, eu abro um método. Um dos métodos eu estou alugando vocês, né, no meio da semana. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó, um desenho Olhando fácil. aqui, todo mundo tem, né? Parece ter filho aqui, cansado, mulher e tal, cachorro Nossa, para não. dar comida, mas Isso eu pra tenho minha tempo esposa, eu aqui, falei, tá? no máximo 8h20 eu subo pra jantar. Eu já As falei, mulheres deixaram aqui, tá bom. vambora, vambora. Ó, deixa eu até deletar que eu fiz um exercício aqui com uma startup, inclusive uma startup de esportes, cara, foi muito legal. Os caras, eles trabalham com
talentos de esporte, como se fosse a base do Santos para esportes, cara. Muito legal, do LoL e do CS e do Valorant. Eu achei muito da hora, velho. Eu empolguei, falei, caramba, velho, que genial. E os caras estão pegando tração, achei muito massa, velho. Isso é meio diversão, é conhecer uma startup muito louca, velho. Cada startup que aparece, velho, é muito da hora. Eu me divirto. Ó, trazendo aqui para vocês, vejam se vocês estão vendo a minha tela. Tá aparecendo para vocês a telinha do Growth Path aqui? Tá. Tá. Show de bola. O Growth Path faz parte do nosso método, que é um método de diagnóstico, tá? Uma coisa que a gente é muito bom, modéstia à parte, é conseguir entender contexto muito rápido. Isso graças a gente testar muito. Então vamos imaginar o seguinte, nós vamos lá e vamos trabalhar, Rodrigo, uma prospecção ativa. Eu não sei exatamente para quem eu vou prospectar, o que eu quero prospectar. Eu tenho uma ideia de uma persona, eu sei que é de recrutamento, mas, cara, recrutamento pode ter uma coisa, é velocidade de recrutamento, é volume, é para um cargo mais sênior, é para um cargo mais operador. Cara, a gente tem, né, enfim, tá integrado, integração de ATS até admissão digital, sei lá, tem tantas possibilidades, né? O que eu faço? Eu crio. Primeira coisa, nossa metodologia, que a gente acredita muito na persona, dor e momento. É um jeito simples de eu definir um grupo de mercado. Tem uma aula específica sobre isso, que é um grupo de pessoas que tem uma dor específica e que estão no momento de resolver essa dor. É assim que eu defino uma audiência, né? Então, eu vou definir. Aqui já começa um grande desafio, porque a gente vai ter que falar um sim. Muitas startups que a gente está nesse momento, a gente fica uma briga. Mas, cara, a gente vai vender para o diretor, nós vamos vender para o usuário final, nós vamos vender focado no quê? A gente tem que tomar uma decisão. Como é que a gente vai aferir se funciona ou não se a gente não tomar uma decisão? A gente passa 2, 3 semanas conversando, criando essas hipóteses, aprofundando, entendendo. Beleza, show. Eu vou definir um grupo. Fala uma persona, dor e momento para a gente testar aqui. Rodrigo, uma que é a sua real. O dono de bares e restaurantes. Vamos lá. É o setor que a gente Empreendedor, olha aqui. A gente achou que o dono nosso de, PMF é esse aqui, tá? dono de vários restaurantes. Que dor que você resolve para ele? Recrutar. Animal. Recrutar colaboradores, Isso aí. certo? Mas e por que ele não consegue recrutar? Dá uma especificada nessa dor aí. Pô, é só receber currículo. Por que é uma dor para ele? Excelente pergunta. As pessoas desaparecem das empresas, desses donos de bar e restaurantes. Então, o cara amanhece, a pessoa fala assim, cara, não quero mais ficar aqui. E aí sai quando? Sai agora, pô, acabou. Né? Com vagas operacionais, a pessoa, né, no modo geral, ela não pede desligamento e fica lá 20 dias, 30 dias. Ele sai, acabou. Ele some, ele começa a faltar, testado e já está em outra empresa. Ele só te comunica, assim. E aí você, né, precisa ter uma vaga com urgência a ser reposta, tá bom? Show de bola. E urgente no CLT, tá? Não é um urgente. E o cara tá. Isso aí é recorrente, tá bom? Tem turnover, né? 100%, assim, 50%. É alto. Tem Tem algum turnover momento alto, tem que urgência. dói pra caramba, assim? Putz, Gui, tem um momento que o cara quer chorar, porque intensifica muito essa dor? Tem, porque ele vai queimando o caixa dele. Então, o business do cara, na verdade, ele não vende comida no restaurante ou cerveja. Ele é uma empresa de recrutamento em É, esporte, entendeu? mas qual que é o momento Final, que é mais, tipo assim, imagina talvez feriado, final do ano a galera começa a sumir, porque daqui é curtir as férias. Qual que é o momento que isso é mais intenso ainda para ele? O turnover repentino aumenta, por exemplo? é sempre caso a caso, tá? Então, assim, você tem muita diferença, tá? Então, assim, é, é uma porta de entrada para quem não tem qualificação, o setor. Então, Uhum. nossa realidade aqui, a gente estudou alguma coisa na vida e tem uma graduação, assim, minimamente. Então, mas restaurante não, o cara tem força de vontade ali, energia para se deslocar 10, 15 quilômetros para chegar no lugar. E aí, se tiver um lá que paga 50 reais a mais, ele vai embora. Se tiver um que é a Uhum. se é 15 quilômetros, é 5 quilômetros, ele muda de lugar. Se é um lugar que empatou tudo e ele trabalhar menos, ele muda de lugar, cara. Uhum. Setor que tá, não tem um momento azar da empresa. A empresa vai se desorganizando, começa a sair muita gente e repor, você não consegue atingir essa velocidade. Isso descompensa, né? Tem duas cozinheiras, uma vai embora, cara, dobrou o trabalho para cara que sobrou, entendeu? E O como cara é não que você tem soluciona capacidade. isso? Como é que você entrega valor pro cara? Qual que é a sua promessa de valor para esse cara? A gente tem uma solução que recruta por WhatsApp, por compartilhamento em qualquer rede social, né? Um grupo de WhatsApp tem
Hoje a gente vive em grupo de WhatsApp, né? O Ita é um exemplo disso. Mas é a ferramenta que permite isso ou vocês trazem o candidato também? A gente faz os dois. Então a gente tem a ferramenta, né? E como está preocupado com o CS do cliente, a gente, né, também tem outros grupos de WhatsApp e compartilha lá. Tá, legal. A gente Mas tem é justo todo tipo disso. de grupo. E isso vai Mas para um se eu não... funil organizado para o dono, para ele ter Legal. rapidamente o WhatsApp da pessoa, o e-mail da Mas eu pessoa, não entendi se foto, vocês vídeo, trazem a endereço. base de currículo. Imagina eu sou um restaurante aqui em Ubatuba, cara, o turnover tá rápido, tá o tempo inteiro acontecendo, e eu preciso de um sushi man. Você Uhum. traz currículo de sushi man para mim ou você facilita trazer o currículo? Traz. Você vai ter um funil de recrutamento que vai ter lá um monte de sushi man. Acredite, a Legal. gente tem grupo de sushi man, de pizzaiolo e tudo. Legal, depois eu quero entender. Aliás, cara, até depois a gente conversar, eu tô trabalhando desse grupo de RH, eles são uns maiores do Brasil, eles têm 24 milhões de currículos operacionais, velho, atualizados. Talvez faça sentido aí pensar num Vamos papo com os colar, caras pô, vamos, pelo amor de Deus. que pode ser um O caminho Brasil, bem o legal. Brasil recruta vaga operacional, tá bom? É, cara, é E a bem decisão legal. de escolha de alguém trabalhar ou de recrutar, óbvio, é dinheiro, mas a distância é um ponto. A gente entrega Perfeito. até um mapa de assim, ó, os candidatos são esses, tá aqui o Que balãozinho legal, onde eles cara. moram e tal, tem a foto do candidato, tem um vídeo dele, a gente entrevista pelo WhatsApp o candidato, então ele vai respondendo as perguntas, a gente interpreta o currículo dele, isso vai para o funil, e aí Animal. você consegue avançar, enfim. Não precisa de login e senha, nem baixar aplicativo. Legal, depois eu Candidato. quero conhecer mais. Desculpa já estar acelerando, é Imagina, para não tomar é muito isso. tempo de todo mundo. Show, entendi a dor. Então, cara, percebe como ficou mais claro? Então, vamos criar uma audiência de empreendedores no restaurante. Cara, em que lugar que eu vou achar esse cara? Pode ter uma hipótese. Será que o LinkedIn é um caminho? Pode ser uma hipótese, né? A partir Uhum. disso, eu construo uma audiência baseada nessa persona. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou testar minha capacidade de imprimir. Será que eu consigo achar essas pessoas no LinkedIn? Pode ser que não tenha volume de pessoas lá. Eu tento achar essa pessoa, ela não existe lá. Quantas e quantas startups a gente não invalida assim? Essa pessoa não existe, não tem volume. A gente testa 5, 6 canais diferentes. Não vai dar tempo de eu contar um case específico. Depois eu posso te contar. Cara, não adianta. Eu não tenho, mas Gui, tem volume. Mas não adianta só ter volume, pode ser que seja muito caro eu acessar essa pessoa. Então, o primeiro teste que a gente faz é entender: eu consigo achar essa pessoa na sociedade em algum canal de aquisição? Nós vamos testando até achar. Com custo bom, volume e num prazo interessante, que é uma coisa que me incomodou. Cara, 6 meses não. Como é que a gente faz isso? A gente tem um robozinho aqui de prospecção ativa no LinkedIn que é de chorar, velho. É um dia inteiro bombando lá, achando as pessoas, entendeu? Tem jeito de fazer isso com velocidade. Então, achei o cara, beleza. Gui, eu consegui encontrar o cara, adicionei lá no LinkedIn e mandei uma mensagem para ele. Depois que eu encontrei esse cara, seja no Instagram, seja no LinkedIn, seja no evento, eu vou tentar engajar esse cara. O que é engajar? Uma vez eu encontrei o cara, o cara me responde. No LinkedIn seria uma resposta. No Google seria o clique. No YouTube seria um clique no vídeo. No evento seria o cara lê o meu panfleto. Então, aqui, percebe que é um joguinho, é como se eu fosse avançando. Eu tenho uma hipótese, Gui, eu consegui engajar. Eu adicionei uma galera no LinkedIn, mas ninguém me responde. Então tem um buraco. A gente encontrou um buraco aqui, ó. Entre imprimir e engajar, eu tenho um problema. Eu vou tentar entender o porquê. Será que é o canal que não está apropriado? Cara, só tem. Vamos trocar o canal. A gente faz a prova dos nobres. Gui, será que a audiência. Talvez vamos testar a audiência 2? Esses caras do RH, a gente testou, cara, se não me engano, foram 12 audiências diferentes mesmo, cara. Foram muitas, não lembro o número exato, mas na minha cabeça tá 12. A gente foi testando no LinkedIn as 12 audiências e dessa, 2 deram certo. Porque a gente conseguia ter acesso, volume, e essas pessoas convertiam para uma reunião, que é a próxima etapa. Então, eu vou rodando pequenos experimentos rápidos para entender aonde engasopa, onde trava. Entendeu? Eu consegui imprimir? Consegui. Eu consegui engajar? As pessoas responderam. Eu consegui converter essa pessoa? O que é converter? Eu transformo essa pessoa, eu qualifico essa pessoa. Tá vendo aqui? Eu volto. Lembra que o Alex perguntou como que a gente qualifica? Cara, eu fiz um e-book, é muito comum a gente ter conteúdo. Na hora que a pessoa se cadastrou, eu volto. Esse cara é um dono de restaurante? Se você conhece o pessoal do Goomer, já ouviu falar o pessoal do Goomer? Aquela startup Goomer que faz. Eles são os principais que
aqueles totens digitais, atendem o Madeiro, eles foram clientes nossos e a gente fez esse processo. Eles estavam com muita dúvida se eles focavam no B2B e no B2C, um pouquinho antes da pandemia. E a gente fez muito esse teste tentando entender quem que era de fato clientes dele, que tipo, será que os pequenos iam aceitar? Porque tem todo o lance do hardware, né? É o totem, é o cardápio, sabe? Cara, testando isso. Então, primeiro, a gente tinha que achar onde os donos de restaurantes estavam, que perfil, testando o canal, a gente vai indo e voltando. Lembra aquele desenho Uhum. Óbvio que eu imagino que a cabeça está explodindo. Como é que eu faço isso? Tem todo um método para rodar o LinkedIn, tem um playbook do LinkedIn, para rodar o Google. É isso que a gente faz. A gente tem um monte de playbookzinhos para avançar. Mas o método a gente vai tentando avançar. Consegui chegar, imprimir, consegui. Eu consegui engajar, as pessoas me respondem, elas clicam, sim. Eu consegui converter e entender. Aqui, quando a gente converte, quando a gente chega aqui, é a primeira validação que eu tenho algum tipo de problem solution fit. Eu consegui achar um canal onde tem empreendedores de dono de restaurante que estão com problema de turnover. Em volume, num custo bom. Mas, cara, tá demorando muito para responder. Eu vou trabalhar a prazo. Entendeu? Gui, e não... Guilherme, posso dar uma contribuição aí? Claro, bom. por favor, meu caro. Excelente, cara. Nesse slide aí, é interessante quando você tem um método estruturado com objetivos e metas em cada etapa, pelo seguinte: você pode até ir para frente, mas em algum dado momento você pode resolver iterar e voltar um passinho para trás para refazer o passo anterior, porque vamos supor que você pegou cliente para caralho numa daquelas etapazinhas, mas vamos supor que 90% daqueles não era o que você queria, não converteram, não fizeram alguma coisa. Você diz assim, cara, vamos mudar a proposta ou alguma coisa ali do filtro, a audiência, alguma coisa para eu tentar voltar para frente de novo. E é interessante, sabe aquele negócio? Cara, vamos mudar alguma coisa na landing page. Isso que cara, a gente tá convertendo, mas a gente não consegue vender. É muito comum. B2Bzão, nossa, a landing page converte pra caramba, mas não vende pra ninguém. Vamos mudar a landing page? Por quê, cara? Que a gente. Cara, ó, a gente olha, cara, o que a gente pode mudar? Cara, será que se a gente colocar na landing page uma fricção maior para entender quem são essas pessoas, a gente melhora? É um teste justo. Porque a gente tem uma ordem lógica, entendeu? A gente consegue, cara, não, tá sendo muito custoso, vamos tentar diminuir. Você consegue escolher o que você quer melhorar. E como é que a gente resolve isso? Como é que eu tenho um canal, quando eu tenho um channel fit, né? Que a pessoa adora falar channel fit, mas não tem. É isso aqui. Eu tenho um grupo de pessoas do momento que eu ponho dinheirinho aqui, ó. Eu venho aqui, né? Ponho o raio, né? Puf, jogo um raio de dinheiro nesse canal, eu imprimo, eu engajo, eu converto, eu tenho a capacidade de vender e retém esse cara. Tem toda uma. Eu mantenho esse cara para cá. E ainda, se for bom, o cara ainda faz a indicação e volta para esse ciclo, né? Então, quando a gente está tentando buscar nesse ponto, Rodrigo, não tem muito segredo. É o volume e a qualidade de experimentação, entendeu? O Muito nosso maluco método você falar isso. exatamente isso. Que a gente a gente faz muito isso aqui, né? E tenta buscar benchmark, né? Para aprender e tal. Aprender qual o call to action de um cara, né, entrar nessa base de candidatos. Aí a gente aprendeu uma coisa óbvia, né? Tem uma vaga de emprego, você clica lá e se candidata, né? Demorou, assim, pouco tempo, graças a Deus, mas isso é aprendizado. Uhum. Escrever uma vaga correta para ter melhores candidatos, o cara usar a rede dele e tal. Tudo a gente vai aprendendo. E parece que hoje eu tive 3 reuniões, hoje eu tive 3 reuniões, né? Uma com a Brasel, que é adotar nossa plataforma, Animal. graças a Deus. E ele falou assim, cara, vamos criar uma página só nossa. Todos os restaurantes postam Puta, e vão que para nossa animal. base. Que animal. CVREC/Brasel, aí todo mundo que procura a gente, eu mando se candidatar por lá. Aí eu falei Cara, que assim, cara, animal. parece óbvio, Cara, né? você tem que conversar com o pessoal do BNE, cara. Banco Nacional de Empregos, essa startup que eu tô atendendo. Depois procura aí. Eu É quero. muito legal. E aí, Cara, cara, assim, pô, porque eu tenho um monte de escola aqui de dar por emprego, governo, prefeitura, só mandar para nossa página. Ponto, resolveu o candidato ali real time. E a gente vai vender aqui 1.000 assinaturas para a turma aqui para botar para, né, todas as vagas do Alex, Bar você Restaurante cobra vão para hoje? lugar De aqui. quem que você cobra hoje? Do candidato ou da Do empresa? restaurante, do Do restaurante. restaurante. E paga a assinatura lá para Cara, eu adorei o fato de você ser vagas. especializado, velho. Eu adoro quando o moderator especializado é muito mais fácil validar, velho. E é no Porque WhatsApp. tem. Cara, Os caras exato, é candidatam muito pelo WhatsApp, né? específico. Isso Interpreta é as coisas bom, por cara, lá. porque depois vocês vão ter. Depois te manda um vídeo, me cobra. Tem um vídeo bem legal do investidor, do cara que mais manja de investidor, que ele fala sobre o conceito de começar com um negócio de nicho.
Cara, depois você expande. Qual outro mercado, além do que tem um operacional que a galera usa massivamente o WhatsApp? Eu consigo imaginar uns 3, 4. Mas vamos dominar o restaurante primeiro? Depois a gente avança. Animal, velho. Fazendo. Enfim, e Animal. hoje juntou esse assunto, né? Sei lá, no ano anterior teve uma cliente, tô desesperada, essa é minha cozinheira, só tenho ela, agora você foi. Aí eu falei, cara, não dá, né? Tipo, você precisa alguém para ir amanhã, né? Tipo, Sim. esse processo que eu tenho aqui não te atende, né? Porque você quer um para amanhã, pô, amanhã tem que ser Não, uma mas também agência com cozinheiros de entregar aqui, entendeu? milagre, né? Ainda você não faz, né, Rodrigo? Guilherme, Você, eu queria te pedir é um isso, favor. Você tem como explicar rapidinho, tipo, em 2 Claro. minutos assim, como é que é o atendimento da sua empresa? Tipo, você tem um conteúdo gravado que você vai passar exclusivamente para quem contratar, junto com uma assessoria. Você consegue explicar isso rapidinho? Cara, consigo, mas basicamente, agora eu tô retomando a atração, né? Como eu disse, a gente era uma empresa, tinha mais de 30 pessoas contratadas, mais as galera. Então era super grande, a gente tinha um portfólio de produto muito grande. Desde a gente executar junto com a startup, montar um time de aquisição, até produtos mais educacionais, onde a gente vai ensinando e tal. Então eu tô nesse momento reformulando o portfólio, né? Com o time atual. Comecei empresa, agora de novo, voltei, tô contratando voltando os colaboradores. Mas hoje o que eu estou rodando forte, inclusive com essa empresa de RH, é o Starter. É um programa de 12 semanas que a gente faz esse processo de experimentação junto com a startup. A gente entra, basicamente tem o EAD, você vai aprendendo ali, porque tem muito conceito, né? Que eu acredito muito, cara, de verdade, eu acredito muito early stage, quem faz a empresa crescer é o founder. Assim. Pode ter agência, pode ter startup, você pode ter outras pessoas, mas quem vai fazer a parada crescer é o founder, velho. Não tem muito segredo, entendeu? Então a gente ajuda o founder a entender tecnicamente o que é atração para ele conseguir tomar melhores decisões e trazer as pessoas. E são 12 semanas que a gente vai acompanhando, basicamente. Uma aula introdutória a um tema e learn by doing, velho. Vamos criar a nossa persona. Que eu farei com o Rodrigão. Esse exercício que eu fiz muito rapidamente, mas detalhado. Que tipo de empreendedor? Qual é a dor? Qual é o momento? Definimos? Cara, o que você tem de hipótese de canal? O que você já rodou aí? Definimos canais. Aula 3, construiu o primeiro experimento. Aliás, depois eu te mando, Alex, eu fiz um robozinho recentemente de como que ele dá uma nota de como construir boas hipóteses de experimento. Tô testando Tá ele. bom, Fiz um robô, você tá joga bom. fiz um robozinho ali com o chat GPT, eu treinei um prompt bem legal. Você joga o experimento, ele vai te ajudando a construir o experimento. Ficou bem legal, Então, velho. Da Ainda hora tá isso. tipo assim, eu uns compartilho. 60%, porque eu tô ensinando ele, né? Eu fiz um APIzinho ali com Assist. Tá bonitinho, não tá ainda no que eu quero, mas já ajuda muito, cara. A galera tem usado e tem ficado bem legal. E depois Legal. rola a aula, rola um Learn by Doing, cara, são 12 semanas de acompanhamento. Cara, a gente atendeu nesse produto de startup diretamente, acho que mais de 150 startups, cara. O nosso produto tem um NPS mais alto, assim, é muito legal. Você sai de 12, depois de 12 semanas tinindo, assim, velho, pra rodar experimento, entender como sair do outro lado. Muita consciência de como rodar as coisas. É bem legal, cara. Então, e aí eu sugeri, depois se puder mandar pra galera, até que acabou, né? Eu me empolguei, nós estamos quase uma hora a mais aqui, mas de sugerir o esquema das mentorias, né? A gente sugeriu de a gente, cara, bater mais um papo individual, que nem a gente fez de uma maneira bem rapidão aqui, né, Rodrigão? Mas, cara, pegar uma meia horinha pra gente conversar com cada startup, entender o contexto, poder ajudar. Minha ideia aqui é dar um give back, entendeu? E aí, cara, a partir disso, se fizer sentido, a gente pensa num outro caminho, Entendi. mas Então, só contar para os 2 colegas que estão aí, quem assistir depois, gente, o Guilherme, ele se dispôs a ajudar aí, gastar meia hora, 1 hora da vida dele com cada uma das 10 startups que tivessem num momento em que Maravilha, ele pudesse ajudar. maravilha. O, Identifico com isso os, aqui. os colegas deveriam ter preenchido lá qual que é o problema que eles estão querendo resolver. A gente porque ia ajuda ler e bastante, escolher. né? É assim, geralmente a gente faz assim, uns 30, 40 minutinhos, a gente pode estender para uma hora, mas eu preciso ter um pouco de contexto. Lembra que para eu chegar com a chave virada, já vai demorar 15, 20 minutos só para eu entender. E eu entendo bem rápido, mas seria legal eu já ter um pouco de contexto para eu chegar e até ajuda a organizar, né? Para mentoria, então. Guilherme, você atenderia clientes no exterior ou é coisa muito nichada aí no Brasil? Cara, não, atendo, e não é uma limitação. Inclusive, boa parte nessa última etapa da atração, a gente estava com 4 clientes, cara, estrangeiros. E a gente começou a atender uma empresa de tecnologia que estava trabalhando e validando produtos, uma empresa de agile, inclusive. Nossa, era difícil, cara. Era um plugin.
Cara, galera de Agile, mano, até eu entender o produto foi foda, cara. Porque era o técnico do Agile. E, cara, foi bem legal, foi uma validação bem legal. A gente fez. A gente começou em Boston, depois expandiu para outros lugares dos Estados Unidos. Então, cara, não tem limitação, né? Não tem limitação nenhuma. Assim, óbvio, só se for para a China e você quer ajudar a fazer copy, né, em chinês. Aí já não tem uma limitação, acho, talvez, da linguagem, mas no método não tem limitação nenhuma, meu cara. Tudo bem, obrigado. Tá Beleza? bom. Gente, eu proponho que a gente encerre senão... aqui, mas, Guilherme, eu vou deixar o seu contato para os colegas Legal. tratarem diretamente com você. Pelo que eu estou entendendo, os dois colegas queriam ter pelo menos mais esse momento de conversa Vamos embora, lá cara. com Vai ser você. um prazer. A gente fecha essa agenda, tá? Eu tô com uma semana de feriado, não consigo essa semana, mas na próxima semana e na outra, a gente organizando bonitinho, vai ser um prazer ajudar e bora pôr pra Por favor. rodar, velho. O meu sucesso é ter startup funcionando e ganhando dinheiro. Tá bom. Acredito muito Beleza? nisso. Muito obrigado pelo Pelo tempo de tempo. vocês, viu? Obrigado. Falou, galera. Um Valeu, abraço. Rodrigo. Obrigado. Valeu, Fábio. Obrigado, Valeu, obrigado. valeu, Valeu, Alex. Alex. Obrigado pela organização e por tudo, meu Fábio Miranda, caro. um abraço. Bora. Tá bom. Até Valeu. mais. Até. Tchau, tchau. Tchau.